18h42. Vai começar a Jornada Esportiva dos Amigos. Emoção é que não vai faltar nesta transmissão. Jornada Esportiva dos Amigos, onde a amizade e o esporte caminham juntos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anderson Luiz, a voz da emoção. Uma ótima noite, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite a você, amigo internauta que curte o canal do Grigo. Abrindo mais uma jornada esportiva da Grigo. Hoje, dia 6 de agosto de 2021. Abrindo nesse momento a jornada esportiva da Grigo. Campeonato Brasileiro da Série B. 16ª rodada. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, São Paulo. Você vai curtir nessa jornada esportiva da Grigo a partida entre Guarani e Brasil de Pelotas. Narração: Anderson Luiz. Comentários e reportagens: Alexandre Girelli. Produção visual: Giovanni Savi. Você vai curtir tudo aqui na Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Mais essa transmissão de futebol. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Legal demais, mais uma jornada esportiva da Grigo no ar. Daqui a pouquinho a bola vai rolar no Brinco de Ouro da Princesa às 19 horas. Aliás, já estamos aí bem 18h46. Tá aí então, daqui 14 minutinhos a bola rola no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas e eu já vou chamar ele que vai fazer as reportagens, os comentários dessa partida. Muito boa noite para você, Alexandre Girelli. Boa noite, Girelli, seja bem-vindo a mais essa jornada esportiva da Grigo. Boa noite, Anderson, Giovanni e a todos os amigos da Rádio Grigo nos acompanhando em mais uma jornada. E você vai contar a história hoje, né, Anderson, de Guarani e Brasil. E temos alguns destaques aqui, quando você quiser, viu, Anderson? Já pode mandar, ô Girelli. O primeiro destaque do Guarani, infelizmente, para a torcida do Bugre Campineiros, infelizmente o atleta, você me perdoe, né? O Regis. Só um pouquinho. Rodrigo Andrade, que já estava treinando, sofreu uma lesão de grau 1 na coxa direita, é um desfalque considerável, né? Regis já era confirmada essa lesão anteriormente também, viu, Anderson? Bem frisado.
E pelos lados do Brasil de Pelotas, tem a estreia hoje do experiente técnico Kleber Gaúcho, Anderson Luiz. Tá aí então os primeiros destaques do Alexandre Girelli para Brasil de Pelotas e Guarani e Brasil de Pelotas. As equipes, nesse momento, a equipe do Brasil de Pelotas na zona de rebaixamento, né, Girelli? Correto, Confirma? Anderson. Correto, estão na zona de rebaixamento. Na Por zona isso de rebaixamento. trocou o treinador, o Tencati foi demitido na última rodada, né? É um treinador muito experiente lá e com muito nome na equipe do Brasil e trouxe Deu essa distanciada, vem de 2 resultados muito ruins. Então o Guarani tenta a reabilitação contra o Brasil de Pelotas, jogando no Brinco de Ouro, no qual ele não vem fazendo partidas agradáveis para o torcedor, né? No caso, não tem torcedor, mas para o torcedor do Guarani, que curte o Guarani, que acompanha a equipe do Guarani, do Bugrão Campineiro. Dentro de casa, a equipe do Guarani não está indo tão bem assim, né, Girelli? o retrospecto do Guarani, infelizmente, não está sendo considerável no seu estádio e nos últimos 2 jogos vem de goleada e hoje os atletas focaram muito que é uma final para eles hoje, então esperam estar fechados para reabilitar hoje, Anderson. Agora eu vou perguntar para você, Alexandre Girelli, escalação na mão? As equipes estão escaladas e definidas, Anderson. Quando você quiser, podemos passar as equipes para os nossos amigos. Então, gente, nós vamos começar as escalações pelo mandante de hoje, o Guarani Futebol Clube, Guarani, o Bugrão Campineiro, que vem desta maneira para enfrentar o Brasil de Pelotas. Vamos lá, Anderson Luiz e amigos da Rádio Grigo. O Bugre Campineiro está escalado e definido, vai assim, escalado por Daniel Paulista. Gabriel Mesquita é o goleiro número 27. Thales, número 3. Ronaldo Alves, 22. Bidu, número 20. 13 vai para Diogo Matheus. Bruno Silva, confirmado, viu, Anderson? Capitão número 6, Índio 23 no meio-campo. Mais adiante, Bruno Sávio, número 11. 10 para Andrigo. 29, Alan Vitor, o Alanzinho. E número 99, Lucão do Break, Anderson Luiz. Tá aí o time do Guarani, escalado pelo técnico Daniel Paulista. Por gentileza, Alexandre Girelli, aquele repeteco do Bugrão. Vamos lá, 27, Gabriel Mesquita, 3, Thales, 22, Ronaldo Alves, Bidu, 20, Diogo Matheus, 13, Bruno Silva, 6, o capitão, 23, Índio. Mais adiante, como eu disse, Bruno Sávio, número 11, 10, Andrigo, 29, Alan Vitor e 11, Lucão do Break, Anderson Luiz. Bacana demais, esse é o time do Guarani escalado que vai enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas, que está escalado desta maneira, Girelli. Vamos lá, Brasil de Pelotas vem a campo escalado por Kleber Gaúcho com Matheus Oliveira, o goleiro, capitão número 1. 2, Oliveira. 3, Arthur Henrique. Número 4, Alan Dias. 6, João Siqueira. 7, Jarro. 8, Gabriel Terra. 9, Ramon. 10, Renatinho. 13, Wesley. E número 20, Wesley Anderson Luiz. O Brasil, o campeão do bem-querer. Brasil, Brasil, Brasil. Tá aí a escalação do time do Kleber Gaúcho, Brasil de Pelotas. Por gentileza, Alexandre Girelli, o repeteco do Brasil de Pelotas. 1, Matheus Nogueira. 2, Oliveira. 3, Arthur Henrique. 4, Alan Dias. Meia dúzia, João Siqueira. 7, Jarro. 8, Gabriel Terra. 9, Ramon. 10, Renatinho. 13, Neto. E 20, Wesley Anderson Luiz. Tá aí, equipes escaladas para enfrentar o Guarani, que vai enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas, 16ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. Alexandre Girelli. Pois não, Anderson. Trio de arbitragem também definido, lógico.
Correto, Anderson. A arbitragem hoje é paranaense, Anderson Luiz. Árbitro central, árbitro número 1, José Mendonça da Silva Júnior. Assistente número 1, Rafael Trombeta. Assistente número 2, Weber Felipe Silva. Quarto árbitro, o paulista Tiago Luiz Scaracati, Anderson Luiz. Tá aí então o trio de arbitragem definido para essa partida que vai começar daqui a pouquinho no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Girelli, deixa eu fazer uma pergunta para você com relação à equipe do Guarani. Índio, número 23, escalado como titular. A torcida do Guarani se arrepios quando escuta o Índio escalado como titular, Alexandre Girelli. Ou eu estou enganado? O Anderson, até o presente momento, o Índio foi, né, contratado pela equipe do Guarani, do seu arquirrival, a Ponte Preta, e não vem demonstrando um grande futebol, né? É um jogador, um meio-campista, que, ao meu ver, aí se encaixa muito mais como um zagueiro do que um volante, né? Ao meu ver, assim. Um jogador que tem uma boa técnica, mas não tem uma boa dinâmica de jogo. Mas o senhor Daniel Paulista escalou assim. E o time do Brasil de Pelotas, algum nome aí que você vê em destaque, o Girelli? Algum nome nesse time? O meio-campista Gabriel Terra, né? Pretendido, por sinal, na última temporada pela equipe da Ponte Preta, mas não veio. Mas é um jogador, um meia de qualidade, trabalha muito bem com a perna direita, distribui o jogo, viu, Anderson? E com relação, já adiantando a partida de hoje, o Brasil vai jogar fechadinho, né? Fechadinho, aquele jogo nos contra-ataques, enquanto o Guarani vai tomar tomar a decisão, né? Tomar já, nos minutos iniciais para atacar o Brasil de Pelotas. É um jogo muito interessante, viu, Anderson Luiz? Infelizmente, a equipe bugrina está com a defesa com esses dois revés em sequências, com umas das mais vazadas do campeonato, né, Anderson Luiz? É isso daí, Alexandre Girelli. As equipes já estão no gramado, batendo aquela bola, fazendo aquele aquecimento. Daqui a pouquinho, a bola vai rolar no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani, que está com as suas camisas, né? A sua camisa de cor aí verde, calções brancos e meiões verdes. A equipe do Brasil de Pelotas vem com uma camisa branca, com uma faixa transversal, até lembrando aí, né? A equipe rival do Guarani, a Macaquinha Campineira, vem com uma faixa transversal aí na camisa branca, shorts pretos, né? Então, é mais um... o futebol campineiro é assim, né, Girelli? A rivalidade vai além dos pensamentos de qualquer torcedor, né, que possa imaginar. Então, assim, o Brasil de Pelotas vindo com essa camisa, tem que dar uma estigada a mais no elenco do Guarani. Isso não é mais para torcedor, eu acho, né? Eu acredito mais pelo lado mais do lado do torcedor, né, Anderson? Dentro das quatro linhas, as equipes. Lembra muito também o uniforme número 2, o Atlético Goianiense também, né? Esse uniforme sim. lembra muito o uniforme do Atlético Goianiense. Mas fica isso para o torcedor, né? A faixa aí com as cores... É vermelho ou é grená isso daí, ô Girelli? Grená é vermelho, no caso, é um... Eu assim, no meu entendimento, eu acho mais um grená, viu? Eu acredito mais um grená, né? Muito... As são, né? As cores grená e preto, né? Isso, um uniforme muito bonito, por sinal, né? Bonito, muito bonito mesmo o uniforme. Muito aí. bonito, Você disse bem, lembra aí a equipe do Atlético Paranaense mesmo. Mandar uma boa noite aqui pro Beto Teixeira, grande Beto Teixeira, bugrino. Vai estar torcendo aí para a equipe do Bugrão. Né? O Bugrão precisa, de qualquer maneira, fazer uma partida boa com um resultado bom também. Assim como o torcedor do Brasil de Pelotas está esperando que a sua equipe faça. Mas, pela situação que está o Guarani na tabela, né? Tudo leva a crer. Né? Se fosse apostar aí nos bets da vida, eu iria de Guarani. Ô, Girelli, você iria de quem nessa partida aí? Com certeza, o Guarani é o favorito, né? Apesar dos últimos dois revés, Anderson Luiz, jogando em seus domínios, né? Eu acredito hoje uma vitória do Guarani, sim, viu? E você, que
deseja ser um colaborador da Web Rádio Grigo, poxa vida, que bacana que seria ter você como colaborador, como parceiro nosso aqui na Web Rádio Grigo. Faça o seguinte, entre em contato através do 19, código de área, 991730738, 991730738, e você conversa aqui conosco e a gente explica direitinho como funciona, né? Vai ter a sua marca divulgada no nosso canal do Grigo, em todas as transmissões, no nosso site que está voltando, vamos voltar aí com o site radiogrigo.top na ativa, né? Fora nas redes sociais, a @Web Rádio Grigo, nosso Instagram, a gente vai fazendo, divulgando a sua marca bastante e você colabora com a Web Rádio Grigo. É de grande ajuda, de muito bem aceitação essa colaboração, né? A Web Rádio Grigo, ela tem os seus custos, né? E tendo uma colaboração fica muito melhor, né, Girelli? É ou não é, Girelli? Ah, com certeza, viu, Anderson? Irá muito contribuir, divulgar a sua marca e também contribuir com a rádio, né? Com esse veículo de comunicação fabuloso, né, Anderson Luiz? Arbitragem, eu não falei uniforme, né? As camisas amarela, calção preto e meiões amarelos são esse uniforme da arbitragem. As equipes já esperando aí, né? Daqui a pouquinho o árbitro vai fazer aquele 1 minuto de silêncio em virtude das vítimas do Covid-19. E daqui a pouquinho a bola rola aqui no nosso canal do Grigo, na nossa Web Rádio Grigo, na Jornada Esportiva da Grigo. Você que está entrando aqui, curtindo o nosso canal pela primeira vez, faz o seguinte, se inscreva no nosso canal aí, dá essa força pra gente, beleza? Tá aí então o senhor José Mendonça da Silva Júnior. 1 minuto de silêncio pelo total de 560.801 mortes devido ao Covid-19 no nosso país. Girelli, a bola vai rolar, hein? Com certeza, Anderson Luiz. E quem vai contar a história? A voz da emoção. Solta a vinheta, Giovanni Save. Anderson Luiz. É isso daí, vai ser dado início a essa partida de futebol. O juiz está ali arrumando o seu cronômetro, olhou aqui para o bandeira do lado, né, o primeiro assistente número 1 aqui que fica perto das cabines associais do Guarani aqui, né? A cabine de rádio fica do outro lado, no lado do tobogã. Ele está ainda esperando algo ali para dar início na partida. Vai começar, tudo pronto. José Mendonça da Silva Júnior, olha o seu cronômetro, pega o seu apito. Vamos lá, Bugrão, vamos lá, Brasil, que seja uma ótima partida de futebol. Apita o árbitro! Se ele apitou, mais uma partida de futebol começou. E você vai curtir toda essa emoção comigo. Anderson Luiz, a voz da emoção. Emoção que não falta aqui na Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Lá vem descendo a equipe do Guarani, trabalhando no meio de campo com o Andrigo. O Andrigo ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, faz o lançamento lá na frente para o Lucão do break, tentou chegar, derruba ali o lateral que era o lateral esquerdo do João Siqueira, né? Ele derrubou ali, mas o juiz não deu nada, não. A bola ficou com o goleirão, o Matheus Alexandre, que já dá um chutão pra frente. Tá buscando o Ramon lá na frente, chega a zaga ali, o Thales de qualquer maneira, também chegando ali o Diogo Matheus. Fez a cobertura, ficou fácil pro Gabriel Mesquita segura firme, sai jogando no campo defensivo com o Ronaldo Alves. Abre do lado esquerdo com o Bidu. Bidu trabalhando, vem a marcação em cima dele do jogador é o Ramon. Ramon parou, é o Jarro, na realidade. Jarro pegou, toca a bola no meio de campo, trabalhando ali com o Neto. Neto tocando cola com o Jarro, tentou bater pro gol, a bola fica com o Thales. Quase se complica, o Thales dá um chute, a bola sai em tiro de canto, escanteio. O primeiro escanteio do jogo é para a equipe do Brasil de Pelotas, Alexandre Girelli. É surpreendente, né? Já o Brasil de Pelotas chegando, a bola, primeiro escanteio a favor, e vem bola na área de Gabriel Mesquita, Anderson Luiz. Vai vir perigo para a meta da equipe do Guarani. Já sai jogando curtinha, bola com o Renatinho, cruzou de perna direita, foi a pessoa de perna esquerda, bola passando por todo mundo. Sobrando ali que o zagueirão tentou fazer, o João Siqueira tentou bateu muito mal o Guarani. E engata aqui o seu contra-ataque, trabalhando aqui com o jogador que é o jogador Alan Vitor.
Na realidade, eu inverti as minhas folhas aqui, Alexandre Girelli. Por isso que eu me perdi inteiro. Eu inverti. Agora tá certinho aqui, né? Porque eu tava olhando de um lado, tava o Brasil de Pelotas e eu falei, pô, tá errado essa folha. Agora consertou, agora vai, hein? Agora sim, agora vai. Trabalhando o Brasil de Pelotas no campo defensivo com o jogador que é o Alan Dias. Alan Dias abre com o Arthur Henrique. Arthur Henrique parou, olhou, de perna direita, faz o levantamento lá pro lado esquerdo. Era com o jogador Neto, ele bateu de cabeça, bateu para ninguém, a bola saiu em tiro de meta para o Gabriel Mesquita fazer a cobrança. 2 minutos, 40 segundos, começou essa partida de futebol no Brinco de Ouro, você curtindo toda a emoção aqui na Jornada Esportiva da Grigo. Tentou sair jogando a equipe do Guarani, tentando sair com o Alan Vitor, pega melhor ali o jogador Oliveira, sai jogando, a bola saiu. Não, foi falta do Alan Vitor em cima do Oliveira, falta ali quase na linha que divide o gramado, falta para o Brasil de Pelotas fazer a cobrança. O Oliveira deixa a bola ali, não está com muita pressa não. Tá encostando aqui o Wesley bate para trás, já bate com o jogador que é Arthur Henrique toca lá pro goleirão, o Matheus Alexandre que de perna direita sai jogando com o Alan Dias parou, devolve a bola aqui com o jogador que é o Wesley tocando rapidinho com o Arthur Henrique, vem trabalhando a equipe do Brasil de Pelotas no meio de campo com o jogador que é o Gabriel Terra, ele recua a bola com o Arthur Henrique, dá um chutão lá pra frente, tá buscando lá do lado Neto, chega ali olha aí o Diogo Matheus quase se complica ali com o zagueirão Thales, quase, o João Siqueira leva melhor, mas ficou tudo na paz para o Guarani, tiro de meta, já batido, sai jogando com o Ronaldo Alves, tem Bidu do seu lado, Bidu recebe, vem a marcação em cima dele, do Jarro, bateu em cima do Bidu, a bola saiu em lateral para a equipe do Brasil de Pelotas fazer já no campo ofensivo, vai fazer a cobrança aqui o Oliveira bate lá dentro da grande área com o Ramon, chega a zaga do Guarani, leva a melhor Bidu, tem Alanzinho ali também, tem Ronaldo Alves, de carrinho, que é isso, que corte bonito do Bidu em cima do Jarro, Ronaldo Alves dá um chute lá para frente, tira de qualquer maneira ali o jogador que é o Wesley, a bola sobrando com o Guarani com o Bidu, vem descendo aqui ainda no campo defensivo, Bidu de perna esquerda, faz o lançamento, inverte a jogada, vai buscando lá do outro lado, Bruno Sávio passou o Andrigo ali do lado dele, Bruno Sávio segurou a bola, perdeu a bola para o Gabriel Terra, leva melhor a zaga do Brasil de Pelotas que faz o recuo com o Arthur Henrique, sai jogando do lado direito com o Oliveira, vem a marcação em cima dele do Alanzinho, bateu pressado, a bola bateu no Alanzinho, quase que leva melhor o jogador do Guarani, mas a bola saiu em lateral para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança. Você está escutando, é o toque eletrônico da Web Rádio Grigo, do canal do Grigo. E a Jornada Esportiva da Grigo informa para você o tempo e placar de jogo. 5 minutos e 10 desse primeiro tempo de jogo. O placar tá dessa maneira por enquanto. Guarani 0. Brasil de Pelotas. Também 0. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. 5 minutos jogados desse primeiro tempo. Alexandre Girelli, a sua primeira impressão dessa partida? Olha, Anderson, um jogo bem estudado, né? As equipes trocando passes ali, sem muita envolvendo muito, não imprimindo velocidade, mas tocando a bola, né, Anderson? Um jogo muito estudado até o presente momento ainda. Tá aí, envelhecendo a equipe do Guarani, trabalhando a bola no meio de campo com o jogador que é o Andrigo recua aqui com o Bidu toca um pouquinho na frente com o Alan Vitor tocou mal, a bola sobrando com o Jarro, chega Bidu! Na bola põe em lateral para a equipe do Brasil de Pelotas com Oliveira fazer a cobrança. Já cobrado, buscando ali o Jarro, levou a melhor Bidu, tira o Ronaldo Alves, a bola sobra com o Andrigo, a marcação do Wesley em cima dele, chega Renatinho, o juiz marcou a falta do Wesley em cima do Andrigo, falta que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo, já batido pelo Índio recua a bola com o Thales, descendo no campo intermediário defensivo, rola a bola do lado esquerdo com o jogador que é do lado direito, na realidade, com o Diogo Matheus, ele volta a bola com o Ronaldo Alves, procura aqui o Índio no campo defensivo, trabalhando a equipe do Guarani, vem estudando, jogo bem pensado, toca na frente com o Bidu, tem espaço para descer, ele toca ali do lado com o Alanzinho devolve a bola para Bidu, chega Arthur Henrique de carrinho, ficou sentindo ali, tá com a mão na cabeça ali o zagueirão do Brasil de Pelotas, mas eu achei escanteio nessa jogada pro Guarani, hein, o Girelli? Me parece que houve o toque assim, né? O toque do zagueiro ali, mas nesse choque com o Bidu, com o zagueiro da equipe do
do Brasil, involuntariamente, mas toca assim, viu? Escanteio que o Andrigo tá arrumando a bola com todo carinho, vai vir bola na área de perna direita, vai vir cruzamento para a meta do jogador Matheus Alexandre, goleirão do Brasil de Pelotas, o árbitro vai ali, autoriza a batida, Andrigo de perna direita, faz o cruzamento na área, tira de qualquer maneira a zaga do Brasil, vai buscando de qualquer maneira ali também o jogador que é o Alan Vitor, deixou passar, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Lateral para a equipe do Guarani, lá no campo intermediário ofensivo, vai buscando ali o Diogo Matheus, tem ali o Bruno Silva já recebe a bola, recua a bola com o jogador que é o Thales devolve com o Ronaldo Alves, ultrapassa ali aqui de gramado, põe do lado esquerdo com o Bidu, olha, faz a finta, tem a marcação em cima dele, era do jogador o Neto tocando a bola, o Bidu tocando a bola com o Índio, sofre a falta do Wesley, ali no campo, puxou, o Índio fica reclamando ali com o árbitro pedindo um cartão pro jogador Wesley, que deu um puxão no Índio ali, eu acho que caberia até uma amarelinha pro Wesley do Brasil, hein, ô Girelli? Ah, com certeza, viu, Anderson? Olha lá, puxou, ainda tocou depois, mas a arbitragem não assinalou nada. E o goleiro Matheus Nogueira, o Anderson Luiz da equipe do Brasil de Pelotas, está desde o ano passado, ele que era suplente do seu, agora que está no Guarani, Rafael Martins, que está na opção de Daniel Paulista, Anderson Luiz. O Matheus Alexandre era suplente do Rafael Martins? Isso, Matheus Nogueira. Matheus Nogueira, isso, Matheus Nogueira. Eu não sei onde que eu tô enxergando o Matheus Alexandre aqui. Eu tô querendo aquele lateral que era da Ponte, Matheus Alexandre, é isso, né? Não, pensou? Era Matheus Alexandre. Era Matheus Alexandre mesmo? Não era? Eu tô confundindo aqui. Foi pro Corinthians? O Carlos, isso, Matheus Alexandre, correto. Matheus, acho que aquele lá era... Bom, enfim. Não tem nada a ver o lateral que era da Ponte Preta. A equipe do Brasil do Pelotas tem uma falta que vai vir, bola perigosa para a meta do goleiro Gabriel Mesquita. Tá lá o Renatinho para fazer a cobrança, tá todos os zagueiros dentro da área, vai vir ao mini escanteio, vai vir perigo para a meta do arqueiro Bugrino. Parado ali o Renatinho, tá ali parado também o jogador que é o Wesley, o Gabriel Terra e Renatinho para fazer a cobrança, 2 homens na barreira. Deixou a bola com o Gabriel Terra, de perna direita, bateu fechado, Gabriel Mesquita dá um soco na bola, a bola sobra ali tentando relevar melhor o jogador do Guarani, que é o Índio, leva melhor aqui o Renatinho toca a bola aqui atrás com o Oliveira, vem ali com o Lucão do Break tentando pegar de qualquer maneira, bateu pra frente, o Oliveira bateu pra ninguém, a bola sobra, fácil com o arqueiro bugrino, o Gabriel Mesquita. Seja um colaborador da Web Rádio Grego, entre em contato através do 1999-1730738, e você conversa conosco e passa a divulgar as suas marcas no nosso canal do Grigo, na nossa Web Rádio Grigo, no nosso site. Divulgaremos também nas nossas redes sociais. Seja um parceiro da Web Rádio Grigo. Você está ouvindo Jornada Esportiva dos Amigos. Eu adoro também estar com você, ligadinho, fazendo mais essa transmissão da Jornada Esportiva da Grigo. Lá vem essa equipe do Guarani, Lucão do Break tocou a bola, tocando pra ninguém, a bola sobrou fácil com o João Siqueira, que recua a bola com o Matheus Nogueira, que dá um chutão pra frente, a bola passou por todo mundo, vai sair em lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Lá do lado direito, a equipe tá mostrando aqui um pedaço do campo do Guarani, atrás dos gols lá, que era tudo gramado, virou um terrão lá, o Girelli. Então uma reforma ali, pelo jeito, brava, né? Obras ali, né? Obras ali no Brinco de Ouro da Princesa, ali atrás, né? Que essa terra foi removida para o meio campo ali, né? O que será? Não temos informação o que será feito, né, Anderson? Sim. Mas vamos aguardar. Lá vem descendo a equipe do Guarani já no campo do ataque com o Bidu, lá vem descendo no lateral esquerdo, rola a bola com o Alan Vitor, passando o Lucrão do Break, chega a marcação em cima dele do Wesley, levando até a linha de fundo, adiantou demais o Alan Vitor, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança. O Alan Vitor tinha um espaço até bom ali, mas ele deu uma adiantada na bola feia ali, né, Alexandre Girelli? Adiantou demais, perdeu a passada também, né, Anderson? E aproveitando a ocasião para informar, Anderson, que hoje tem Série A jogo atrasado, né? Sport jogando com o Bragantino, 0-0 até o presente momento, Anderson Luiz. Tá aí, informação da partida da Série A isolada nessa sexta-feira, Sport Bragantino.
E a equipe do Brasil de Pelotas trabalhando no campo defensivo com o Matheus Nogueira. Ele sai jogando com o Arthur Henrique do lado direito. Tem o Oliveira do seu lado. Ele toca um pouquinho mais na frente com o Wesley. Ele dá um totalzinho bonito. A bola sobra com o Neto. Chega de carrinho. Ronaldo Alves põe a bola para fora. Lateral para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança. Batido já para o Oliveira. Ele toca a bola com o Wesley. O Wesley parou. Vem Lucão do break. Levou a melhor. Tocando a bola com o Índio. Índio chegando ali também agora. O centroavante, o Ramon, ficou sentindo ali o jogador do Brasil de Pelotas. Quem chegou junto com ele ali foi o Ronaldo Alves, hein? Foi o Ronaldo Alves, ficou sentindo muito o centroavante da equipe do Brasil de Pelotas, o Girelli. Isso, correto, Anderson. Mais uma vez sentindo muito ali. O centroavante Ramon, que em 2017 jogou pela Ponte Preta, Anderson Luiz. Aí, então, ó. Ô Girelli, deixa eu perguntar uma coisa. Essa entrada aí foi em cima na realidade foi em cima, acho que do Jarro ali, que estava caído ali, o Jarro número 7. Essa entrada do Ronaldo Alves não caberia um amarelinho também não, Girelli? Ah, com certeza, hein? Da mesma forma que o árbitro não assinalou um cartão na jogada anterior a favor do Guarani, não foi assinalado, e também dessa vez contemporizou a arbitragem, vem contemporizando, né, Anderson? Mais no diálogo, a arbitragem ali com os jogadores, naquela resenha, e apenas falta assinalada, Anderson Luiz. É falta que o Renatinho vai alçar dentro da grande área, já bateu de perna direita, bola passando por todo mundo, o Gabriel Mesquita ficou olhando. O próprio Jarro tocando a bola por cima, a bola caiu na rede, por cima da meta do goleirão Gabriel Mesquita. Ô Gabriel Mesquita, ou você sai ou você não sai. Mas já estava levantando a bandeira ali, o primeiro assistente ali também, já estava dando impedimento, mas gosta de aventura o Gabriel Mesquita, Alexandre Girelli. Com essa altura toda, ficou no meio do caminho, Anderson Luiz. O goleiro é aquela história, né? Tem que sair para decidir, né? Ficou no meio do caminho e poderia ter a equipe do Brasil ter a primeira oportunidade, mas já havia impedimento, mas tem que ficar atento. E essa vaga na meta bugrina está em aberto, Anderson Luiz. Tá aí então, tá em aberto, até foi cogitado que o Rafael Martins voltaria na partida de hoje, mas por enquanto o Daniel Paulista manteve o Gabriel Mesquita. Bola na grande área, bola com o goleirão, o Matheus Nogueira, segura firme com as mãos, deu uma apertada ali o Lucão do break, ele já sai jogando lá pro lado esquerdo com o Alan Dias rola a bola nesse meio de campo aqui com o João Siqueira devolvendo a bola com o Alan Dias tem a marcação do Lucão do break, tem o Andrigo ali também, o Wesley aparece para receber essa bola, mas ele toca aqui do lado direito com o Arthur Henrique parou, a equipe do Brasil de Pelotas sem pressa nenhuma, vem tocando a bola no campo defensivo com o Alan Dias de perna direita, dá um chutão pra frente, tava buscando, o Ramon tira de qualquer maneira, o Thales, a bola sobra com o Índio toca com o Thales dá um chutão lá pra frente, tocando a bola agora com o Andrigo, veio a marcação em cima dele do Alan Dias, leva melhor Andrigo, caiu no chão, falta que favorece a equipe do Guarani, praticamente na linha aqui de vídeo gramado, já batido por o Diogo Matheus, bola com o Bruno Silva, recua a bola com o zagueirão Thales, rola na direita com o Diogo Matheus, eu tô com o Matheus Alexandre, meu Deus do céu, Alexandre Girelli, tô precisando de uma aguinha aqui, viu? Tem que ter uma água, né, Anderson? Tem que ter uma água aí, né? E mais uma vez, uma pequena observação, nessa jogada o zagueiro Thales cortou, mas saiu uma falha de comunicação entre o Thales e o goleiro ali, Gabriel Mesquita. Mais uma vez, Anderson Luiz. Isso mesmo. Sexta-feira, eu vou falar pra você, viu, Girelli? Eu, no meu caso, né? Sexta-feira eu gosto de tomar uma aguinha diferente, viu? Gosto de tomar uma Aquele aguinha... refrigerante que faz bolinha? Não é bem refrigerante, não. Sim. Aquele refrigerante faz bolinha, sei, de cevada. Esse mesmo. Lá vem essa equipe do Guarani com o Alan Vitor tocando a bola com o Bidu, leva na linha de fundo, faz o cruzamento na área, a bola sobrando com o Bruno Sávio, tira de qualquer maneira, João Siqueira, a bola bate no Bruno Sávio, sai em tiro de meta para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança. Uma boa jogada do Bidu aqui pelo lado esquerdo, levou na linha de fundo, fez o cruzamento, mas a bola chegou meio estranha pro Bruno Sávio, que tentou fazer a matada de bola, né, Girelli? Não deu muito certo não, mas bom ataque do Bugrão. Boa jogada de Bidu, o domínio de Bruno Sávio não foi dos melhores, né? O zagueiro travou a jogada, mesmo assim tocou em Bruno Sávio no arremate. Tiro de meta, Anderson Luiz. Já batido pelo goleirão, o Matheus Nogueira sai jogando no campo defensivo, tocando a bola com o João Siqueira do lado esquerdo, vem descendo a equipe do Brasil de Pelotas no campo defensivo. Faz o break, recua a bola com o Alan Dias
toca no meio com o Wesley de novo com o Alan Dias, tem o Arthur Henrique aqui desse lado, ele já tocando com o Arthur Henrique, devolve a bola com o Alan Dias. O Guarani o Brasil de Pelotas tocando a bola no campo defensivo, a marcação do Guarani também não chega junto, tá dando bastante espaço, e numa dessa vem descendo a equipe do Brasil de Pelotas, fez o cruzamento dentro da grande área, a bola sobrando com o Neto tentando fazer a matada, a bola sobra com o Alanzinho, e adiantou demais, entra Oliveira, bateu, a bola sai! E eu tô achando que a bola desviou ali no Alanzinho, no Alan Vitor, a bola saiu em tiro de canto para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança, Alexandre Girelli. Isso mesmo, Anderson Luiz. Tiro esquinado para a equipe do Brasil de Pelotas, que até agora, curiosamente, nenhum chute em direção ao gol, Anderson Luiz. Tá faltando acertar aí a equipe do Brasil de Pelotas e mostra até porque o Brasil de Pelotas tá numa situação meio complicada. Meio não, né? Tá complicada. Tá lá o Gabriel Terra, tá lá também o Renatinho para fazer o levantamento na grande área. O Gabriel Terra de perna direita, o Renatinho de esquerda, deixou o Gabriel Terra, vai o Renatinho de perna esquerda, fez o levantamento na área, bola muito alta, sobe de qualquer maneira, Bidu de cabeça tira. A bola vai sobrando com o Oliveira aqui na linha aqui de vídeo gramado. Lá do meio de campo ele faz o recuo com o goleirão Matheus Nogueira. Matheus Nogueira de perna direita, bate na frente, tá buscando o jogador que é o Neto. Lá na frente a bola bateu no jogador do Guarani, o Bruno Sávio, saiu em lateral para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança. João Siqueira tentou tocar a bola com Gabriel Terra, leva melhor Bruno Sávio, chega João Siqueira, conserta tudo, recua a bola com o Alan Dias, trabalhando no campo defensivo, a equipe do Brasil de Pelotas, sai jogando no meio de campo com o Renatinho de novo toca a bola com o Alan Dias no campo defensivo, ele toca a bola com o Renatinho, tem o Wesley ali na sua frente, a marcação do Rodrigo, chega Lucando Break também, ele bate a bola para frente, tá buscando o jogador que é o Ramon, mata bonito, o zagueirão do Guarani, o Thales, já dá um chute de perna direita, tá buscando o Bruno Sávio, e vem descendo agora a equipe do Guarani, sofre a falta que o jogador ali era o Diogo Matheus, era o Lucão do Break, olha onde que ele veio buscar a bola aqui, o Bruno Sávio estava até mais recuado, o Lucão do Break ali no meio de campo, sofreu a falta do Alan Dias, falta que leva nenhum perigo para a meta do Brasil de Pelotas. Já sai jogando a equipe do Guarani no campo defensivo com o Ronaldo Alves com o Índio jogando bem do lado esquerdo aqui, né? O Guarani praticamente com 3 zagueiros, né, o Girelli? Justamente, muito bem observado, Anderson, com 3 zagueiros ali, jogando bem, os jogadores muito próximos um dos outros, né? Mas por outro lado também não está funcionando até o presente momento esses jogadores de lado, né? E o Lucão do Break até agora, né? Sem muitas jogadas de velocidade. E a equipe do Guarani com o Índio tentando buscar ali o Bidu, vem descendo a equipe do Guarani, chega na cobertura, Oliveira deixa a bola sair, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Brasil de Pelotas, fez a proteção muito bem feita ali, o lateral Oliveira não conseguiu pegar a bola, o Bidu, é tiro de meta para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança. Olha o toque eletrônico da Web Rádio Grigo, da Jornada da Grigo, Jornada Esportiva da Grigo, informa para você o tempo e placar de jogo. 20 minutos, primeiro tempo de jogo. O placar tá dessa maneira. Guarani 0. Brasil de Pelotas também 0. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Alexandre Girelli, 20 minutos e meio, primeiro tempo 0-0. E aí a partida como que tá na sua visão? Olha, Anderson, como eu disse anteriormente, né? Os 2 atacantes mais centralizados do Lucão não está funcionando, não está dando muita profundidade, né? E só fazer uma correção no início da jornada, né? Rodrigo Andrade, que está lesionado, que está fazendo muita falta para o Guarani. E a gente nota que a equipe do Guarani fica muito lenta com o Índio, né? Você pode ver que o time não tem muita dinâmica de jogo, né? A diferença é grande, hein? A diferença é grande. Trabalhando do lado direito a equipe do Guarani com o Diogo Matheus recua um pouquinho bola com o Thales, tem o Ronaldo Alves, ele prefere ir lá na frente, buscando muito bem a bola com o jogador que é o Bruno Sávio, faz a finta, tem o Andrigo em cima dele, fintou mais uma vez o Bruno Sávio, tocando a bola do lado com o Índio, bateu de perna direita, a bola passa por cima do goleirão Matheus Nogueira. Um tirombaço do Índio, do campo intermediário, praticamente ele matou a bola, de perna direita meteu um chutaço pro gol, se vai pro gol, sei não, Girelli. Ficaria muito difícil para o goleiro da equipe do Brasil de Pelotas, pegou muito bem de canhota, o Índio tem essa facilidade, ele chega bem, né? Ele tem um chute muito bom de fora da área, né? Mas essa questão dele da dinâmica de jogo que é um pouco complicada, Anderson Luiz. Pelos lados do Brasil de Pelotas,
O Oliveira sendo muito acionado, né? Se apresentando muito para o jogo, né, Anderson Luiz? Exatamente, tá aparecendo bem pro jogo mesmo, o lateral da equipe do Brasil de Pelotas, que tenta sair jogando agora, tocando a bola aqui com o Jarro. O goleirão deu um chute muito forte, a bola saiu em lateral, que Bidu já fez a cobrança com o Índio devolve com o Bidu, vem a marcação em cima dele ali do Wesley, ele toca um pouquinho mais atrás com o Bruno Silva, que rola lá com o zagueirão Thales, sai jogando o zagueirão do Guarani, Thales, toca do lado direito com o Diogo Matheus, faz a matada de bola, o Oscar lá na frente, o Bruno Sávio, quem recebeu foi o Andrigo, faz a finta, bonito, o número 10, vem descendo a equipe do Guarani, segura, dá um break, tem do seu lado ali o jogador que é o Índio, rola um pouquinho agora, já adiantou ali o Índio, viu, Girelli? Tava jogando bem aqui atrás, ele já deu uma adiantada ali agora, fazendo uma nova função dentro da partida nesse momento, o Índio. O Daniel Paulista adiantou, realmente. Eles estão um pouco mais adiantados, tanto nesse chute anterior dele, já de fora da área, já se apresentando um da equipe pouco do mais. Brasil de Pelotas, Neto parou, fez a fita, bateu pro gol, encaixa firme, Gabriel Mesquita. Segura firme. Um chute do Neto, uma bela jogada do número 13 da equipe do Brasil de Pelotas, fez a finta em cima do Diogo Matheus, bateu pro gol, mas o Gabriel Mesquita tava firme lá, segurou a bola, lá vem essa equipe do Guarani com o Andrigo, que lançamento buscando aqui o Alan Vitor, muito forte, a bola saiu em tiro de meta, pode continuar, Girelli, desculpa aí. Não, tranquilo, Anderson, apenas complementando esse lance, né, foi o primeiro chute em direção ao gol, agora sim, tivemos aos 20, passando aos 23 minutos da primeira etapa, o primeiro chute ao gol, tranquilo, o Gabriel Mesquita encaixou a bola, Anderson Luiz. Ô, Girelli, quase 23 minutos e meio, é lógico que você é o cara dos números, né? Daqui a pouquinho você vai passar aí no intervalo da Grigo, no pós-jogo, os números da partida, mas é impressão minha, mas a posse de bola do Brasil tá um pouquinho maior nesse primeiro tempo, ou é só impressão minha, Girelli? Impressão, viu, Anderson? O Guarani está com 56%, enquanto o Brasil está com 44%. É bem próximo, né? Bem próximo, não há tanta diferença assim, não. Sim, mas então a posse de bola maior é da equipe do Guarani. Eu não sei, eu tive uma impressão que a equipe do Brasil de Pelotas estava com mais posse de bola, mas a equipe do Guarani tem uma leve vantagem nesse sentido. Ronaldo Alves, olha a marcação do Jarro que está se complicando. O Ronaldo Alves deu um carrinho, pegou o Jarro ali. O juiz agora, eu acho que vai vir cartãozinho para o zagueirão do Guarani. Não, ele deu falta do Jarro ali em cima do Ronaldo. Eu não entendi nada agora, viu? Acho que foi uma falta antes, ele demorou para marcar, né, Girelli? Demorou para assinalar, foi meio confuso, né? Tanto que ele demorou um pouco para marcar, só se for no primeiro lance. Sim, o Jarro olhando aqui no replay, aqui, ele deixou o braço na jogada um pouco anterior, viu? Ele deixou o braço, demorou um pouquinho a arbitragem. Tá aí então, Alexandre Girelli, sempre em cima do lance. Lá vem essa equipe do Guarani, Bidu tentando tocar a bola com o Alan Vitor. Chega, Oliveira, leva melhor não, mas leva melhor agora o Bidu. Recupera a posse de bola. Chega a marcação ali do Renatinho em cima dele. O juiz mandou continuar. Lateral para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança. O árbitro deixa o jogo rolar, hein, o senhor José Mendonça da Silva Júnior, Girelli. Deixa, tanto que o número de faltas, 4 para cada lado até o presente momento, Anderson Luiz. Renato Martins, uma boa noite, mandando uma boa noite para você, Girelli. Ítalo Ferreira, falando uma boa transmissão para nós também. Grande galerinha ligado na jornada esportiva da Grigo. Pessoal participando do chat do canal do Grigo. Legal demais a participação de vocês, hein? Legal demais. Olha aí, Girelli, o Renato Martins mandando um abraço para você, hein? Isso, o Renato Martins, grande bugrino de 4 costados, psicólogo da Vila Industrial, Anderson Luiz. Tá torcendo pro Guarani na noite de hoje. Na realidade, ele torce para toda noite, né? Toda noite, todo dia, torcedor bugrino. Lembrando a vocês que amanhã, às 11 horas da manhã, nós temos aqui no canal do Grigo e também na Web Rádio Grigo o nosso programa de sábado, Cartola dos Amigos. Esse programa gostoso demais, esse entretenimento sobre essa brincadeira bacana que é o Cartola. Nesse programa a gente escala a seleção da Grigo, dá dicas do Cartola, analisa o time de vocês. Então participem conosco amanhã, 11 horas da manhã, o Cartola dos Amigos, Girelli. Tranquilo. Só fazer uma observação. Na última rodada, eu fui o líder, hein, Anderson? Você arrebentou mesmo, viu, Girelli? Eu vi. Arrebentei. Você e seu Inter Campinas, vocês foram muito bem na rodada mesmo e quem sabe... Graças ao banco, né, Anderson? Graças ao banco de reservas. O treinador tem que escalar bem o banco também, né? No Cartola. Tem que escalar. É uma arma fundamental. Tem que escalar. O Grigoleto está mudando de técnico, viu, Girelli? É? Será que vai assumir
um treinador aí, se eu não me engano, Gisave, conhece? Pode ser ou não? Pode ser. E lá vem essa equipe do Guarani, trabalhando, chutando, Lucando Break, a bola explode no Arthur Henrique, sobe no pro Lucando Break, ele tentou colocar a bola com o Arthur Henrique, perdeu a bola pro Gabriel Terra, vem descendo a equipe do Brasil de Pelotas, o Andrigo deu aquele totozinho na perna do Gabriel Terra, fez a falta, o juiz achei que ele ia agora amarelar, não, ele só trocou uma ideia ali com o Andrigo, nem trocou quase uma ideia, ficou assim mesmo, falta para a equipe do Brasil de Pelotas, no campo defensivo, campo intermediário defensivo, trabalhando o Alan Dias, rola com o Arthur Henrique, tem o Oliveira aqui do lado direito, Oliveira recebe, tem espaço, vem agora sim, chega a marcação dele em cima do Alan Vitor, o Oliveira chutou em cima do Alan Vitor, a bola saiu no lateral para a equipe do Brasil de Pelotas, já feita a cobrança, toca a bola com o Renatinho, matou no peito, toca a bola com o Jarro, chega Ronaldo Alves, o zagueirão, leva melhor, faz um recuo com o Bidu, que tem espaço para sair jogando, sai jogando com o Bruno Silva, faz a fita bonita em cima do Renatinho, Bruno Silva já achou aqui o Alan Vitor, vem descendo a equipe do Guarani, Lucão do Break vem buscar a bola aqui no campo intermediário, vem descendo a equipe do Guarani, tentou tocar com o Andrigo, tocou muito mal, chegando o Alan Dias, leva o melhor, sai jogando com o Oliveira, toca a bola com o Jarro, faz a falta, Índio, em cima do Jarro, falta na intermediária, campo defensivo para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança. Já batida por Oliveira, Oliveira toca a bola com o Arthur Henrique, já rola com o Alan Dias, lá do lado esquerdo recebe o lateralzão, o João Siqueira parou, tem o Wesley ali para receber, a marcação do Guarani bem atrás, né, Girelli? O Guarani não faz a pressão na saída de bola do Brasil, não. Não está fazendo a pressão, não sei o que o treinador Daniel Paulista pensa nesse sentido, se vai, devido à sequência de jogos, né, Anderson, a intensidade, né? E algo muito curioso também, que quem está de volta hoje a um período longo de inatividade devido à lesão, Eduardo Persson está no banco da equipe do Guarani, Anderson Luiz. Aí, Eduardo Persson, olha o cruzamento lá na frente com a mão, já levanta a bandeira, estava impedido o centroavante do Brasil de Pelotas, porque se não tivesse impedido, aliás, que ele chutou para frente, Mais essas pequenas quedas, né, Anderson? E amarelou ali pro lateral do Guarani, o Diogo Matheus. Amarelou aos 30 minutos, amarelinho pro Diogo Matheus, Girelli. O primeiro amarelo do jogo vai para Anderson Matheus. Depois eu informo se ele estava pendurado ou não, Anderson Luiz. É o Diogo Matheus, né? Diogo Matheus. Você emendou o Anderson Matheus. Diogo Matheus, melhor dizendo. Correção. Pro lateral Murilo, lá vem descendo a equipe do Brasil de Pelotas, chegando o Bruno Silva, de cabeça recua a bola com o Gabriel Mesquita, fica sossegado, sai jogando, tem espaço para sair jogando ali o Bruno Silva, toca a bola do lado direito com o Thales, vem descendo o zagueirão do Guarani, faz o break, não, dá uma adiantada agora de bola, toca a bola lá na frente com o Andrigo, deixando a bola passar com o Lucão no break, ele devolve a bola com o Andrigo parou, vem a marcação em cima dele, deu o Gabriel Terra vai empurrando, o Andrigo vai tentando chegar na linha de fundo, faz um recuo um pouquinho com o Bruno Sábio, invade a grande área, faz a fita, pedalou, vai fazendo o cruzamento, cruzou a bola, chega agora ali era o Alan Vitor, ele pegou mal na bola, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Brasil de Pelotas, mas chegou bem ali pelo lado direito a equipe do Guarani, Girelli, tá caído ali o goleirão agora, o Matheus Nogueira.
O goleirão da equipe do Brasil está valorizando um pouco. Ele chegou bem, a equipe do Guarani. E complementando a informação, pendurados pela equipe do Guarani, Bidu, Bruno Sávio, Bruno Silva, Eliel e Índio. Pelo lado do Brasil de Pelotas, apenas Gabriel Terra, Anderson Luiz. Tá, então o Diogo Matheus não estava pendurado, Girelli. Não estava não. Não estava na lista de pendurados. E já aproveitando que o goleirão está lá, né, Anderson? Os desfalques do Guarani, Regis suspenso, né? E Rafael Costa, que está com uma questão ainda, vai fazer cirurgia no joelho, está praticamente descartado dessa temporada. Pelos lados do Brasil, Fabrício, lesão na coxa, Bruno Matias, fratura no rosto, Denilson, desconforto muscular, Vitor Luiz, estomatite viral, Anderson Luiz, a voz da emoção. Então, os desfalques da equipe do Guarani, que não são poucos, no caso do Guarani, trabalhando nos últimos tempos. O Rafa Costa, na realidade, faz tempo que ele está sem atuar pela equipe do Guarani, né? E teve essa lesão, né? Não vai atuar. Mas além disso também, né? O Rafael Costa parece que para ele encostado, né? Meio tranquilo ali na equipe do Guarani, mas não tem espaço, exatamente, sem espaço nenhum. Sem espaço, aí fica difícil. E a equipe do Brasil de Pelotas tenta sair jogando ali com isso. A torcida, a equipe Ponte Pretana tem uma certa mágoa com esse Rafael Costa, né, o Girelli, que abandonou a Ponte aí, deixou a Ponte, poderia ficar na Ponte, foi pro Joinville na época, né, ficou meio ruim para ele, acho que fechou as portas da Ponte Preta para ele na época, e depois, agora já fechou de vez, né? Acredito que é um ciclo já encerrado, né, Anderson? Houve essa polêmica na ocasião, né, mas enfim, né, está aí Rafael Silva, está, né, na temporada do Guarani, fez uma primeira temporada interessante, depois caiu muito de rendimento. A voz da emoção é contigo. Lateral para a equipe do Brasil de Pelotas, campo intermediário de ataque, está lá o João Siqueira, vai fazer a cobrança, encosta ali o Renatinho, vai também receber o Ramon, ele tenta buscar ali o Gabriel Terra, sobe de cabeça o Diego Matheus, a bola desviou no Gabriel Terra, saiu em lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. 34 minutos e meio, 0-0, primeiro tempo de jogo. O Diogo Matheus rola a bola com o Andrigo, chega a marcação em cima dele do Gabriel Terra. Na pensada, dá um chutão lá pra frente, a bola sobe com o Lucão do break, mas já perdeu a bola com o Renatinho. Vem descendo a equipe do Brasil de Pelotas. Tentou buscar ali o Jarro, chegou firme na marcação. O Ronaldo Alves leva melhor, sai jogando agora do lado esquerdo com o Bidu. Ultrapassa ali aqui, divide o gramado, vem descendo a equipe do Guarani, toca a bola com o Alan Vitor. O Oliveira tá bem longe, pode fazer o cruzamento na área. Alan Vitor bateu de longe, segura firme o goleirão Matheus Nogueira. Arriscou de longe o garoto Alan Vitor. Bateu bem, é que a bola... Ela não pegou tanta força, mas ele pegou um chute bom, mas estava bem firme ali, bem colocado o goleirão Matheus Nogueira, né, Girelli? Bem colocado, Anderson, e mais uma vez, né, a jogada iniciou com o Bidu. Gosto muito desse garoto aí, viu? Ele tem muita... Ele parte para cima, esse garoto que vem das categorias base do Santos, o Alan Vitor, né? É um jogador muito interessante, que pode trazer bons futuros para a equipe do Santos e para a equipe do Guarani também, né, Anderson Luiz? Com certeza, Alexandre Girelli. E a gente vai informando para vocês o tempo e placar de jogo. 35 minutos e meio jogados desse primeiro tempo de jogo. O estádio Brinco de Ouro da Princesa. O placar tá dessa maneira. Guarani 0. Brasil de Pelotas também 0. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Lá merecendo a equipe do Brasil de Pelotas, faz o corte ali, o Ronaldo Alves, a bola sobrando com o jogador que é o Gabriel Terra, tentou chutar, a bola explode no Diogo Matheus, a bola sobrando aqui também com o jogador que é o Wesley, bateu de longe, muito forte, muito longe do gol do Gabriel Mesquita. Tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança, 36 minutos. E aí, esse jogo, você acha que sai gol nesse primeiro tempo ainda, Girelli? Nós não podemos falar, né, que futebol tem um imponderável, né? Mas do jeito que está o jogo agora. Não, as equipes estão bem fechadas, né? Tanto que as equipes estão tentando esses chutes de longa distância, sem direção, né? Pouca infiltração, né? Eu acredito que será um 0-0 nessa primeira etapa, Anderson. E apenas informando o nosso amigo da Rádio Gringo, nosso ouvinte, 34 da primeira etapa, Sport 0, Bragantino 0, que essa semana trouxe o Profeta Hernanes, desembarcou na capital de Pernambuco, Anderson Luiz.
Tá aí, Hernandes, o profeta, tá lá na equipe do Sport, vem descendo a equipe do Guarani, faz a falta para a equipe do Brasil de Pelotas. O Bidu chegou ali forçando um pouquinho no Oliveira, mas tem jogador caído do outro lado. Quem tá caído lá, se eu não tô enganado, é o Wesley que tá caído lá na frente. Mais uma entrada, se eu não tô enganado, é o Ronaldo Alves mesmo, viu, em cima do Wesley. Isso daí lá no campo defensivo do Guarani, né, o campo de ataque do Brasil de Pelotas. Sim, Ronaldo Alves deu um carrinho por baixo, né? Chegou cortando ali e houve o choque. Na minha opinião, não creio que foi falta não, viu, Anderson Luiz? Ele chegou cortando, ele houve o choque. Nesse momento tá ali, passando aquele sprayzinho mágico, né? O massagista ali do Brasil de Pelotas no Wesley. A galerinha aproveita para tomar aquele copo de água, né? Tá acabando o primeiro tempo, vai dando aquela refrescada, os técnicos passando aquelas informações ali, vai gastando tempo e vai aproveitando o tempo que tá parado, né, o Girelli? Vai dando aquelas orientações pra galerinha também, né? Apenas um aperitivo no nosso intervalo, diferente da Rádio Gringo, Anderson. Infelizmente, o Guarani tem poucas opções para o ataque, né? Temos apenas Marcelo, Matheus Souza e o polivalente Pablo para o ataque, né? Então o Guarani hoje foi com um banco um pouco complicado nesse aspecto, né, Anderson Luiz? Matheus Souza bem criticado pela torcida. O Guarani muito criticado aí nessa semana o Maxwell, também o Júnior Todinho voltando para a equipe do Guarani. Logo estarão disponíveis aí para participar também desses jogos do Guarani. Lá vem descendo o Lucão do break, rola com o Andrigo toca do lado esquerdo com o Bidu, vem a marcação do Oliveira em cima dele, Bidu parou, fez o cruzamento, a bola bate no Oliveira, sai jogando o Wesley faz o corte em cima do Bidu, já toca com a bola com o Oliveira toca a bola lá na frente, tava tentando buscar o Ramon, mas o Oliveira desse jeito aí pode jogar a carteirinha do convênio também pro Ramon, viu? Porque não dá para chegar nesse toque de bola aí não, toque muito feio do lateral da equipe do Brasil, que a gente estava até elogiando, né, Girelli? Justamente, né? Foi um lance. Apenas complementando a informação, o Anderson, Maxwell está à disposição já hoje, né? O camisa número 71, viu, Anderson? Tá aí, olha aí. Um número bonito, hein? 71, número bonito. Lá vem descendo a equipe do Guarani com o Bruno Sávio. Parou, rola um pouquinho com o Diogo Matheus. Faz o break. Tem o jogador índio do seu lado. Ele prefere um pouquinho atrás com o jogador Bruno Silva, que faz o recuo com o Thales. Ultrapassa ele aqui, divide o gramado, tá bem ali no círculo central. Tem a marcação do Ramon, ele tocando um pouquinho mais atrás com o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves parou, vem Ramon. Que é isso, Ronaldo Alves? Tocando muito mal, tocando a bola, intercepta o Wesley. Sai jogando a equipe do Brasil de Pelotas com o Ramon. Ramon inverte a jogada do outro lado lá. A bola vem descendo o Neto. Neto parou, olhou, vai fazer o cruzamento dentro da grande área. Não, faz o break. Tem o Gabriel Terra, não, de direita, ele faz agora sim o cruzamento, tocando muito mal, a bola sobra ainda com o Jarro, vem a marcação em cima dele do Bidu, leva melhor a equipe do Guarani, olha o Lucão do break ajudando na zaga, fazendo a tabela com o Bidu, sai jogando a equipe do Guarani, faz o break, recua a bola um pouquinho com o Thales, que vem do lado esquerdo agora, o zagueirão do Guarani, parou, rola a bola com o Lucão do break, que tá aqui atrás, tocando a bola com o Índio com o Thales faz o break, faz o giro, toca mais na frente, recupera ali o jogador Alan Vitor, faz a falta, Arthur Henrique em cima do Lucão do break. Do Lucão do break, que sofreu a falta aqui no campo defensivo do Guarani, já batido, vem descendo a equipe do Guarani, 40 minutos e meio jogados, primeiro tempo de jogo, 0-0, a equipe do Guarani com o Andrigo, vem a marcação em cima dele ali, era do jogador Alan Dias, levou melhor Andrigo, toca do lado com o jogador com o Alan Vitor, fez o recuo do lado ali com o Índio, faz beleza de corte, bateu pro gol, a bola explode em cima do Arthur Henrique. Explodiu no zagueirão, porque senão tinha endereço certo, o chute do Índio. Bateu no peito ali do jogador Arthur Henrique, a bola saiu, escanteio que favorece a equipe do Guarani, vem Andrigo para fazer a cobrança, 41 minutos jogados, primeiro tempo de jogo, quem sabe o torcedor bugrino faz a festa agora no Brinco de Ouro, quer dizer, no Brinco de Ouro, que vontade de falar isso com torcida mesmo, né, Girelli, mas por enquanto ainda não, mas aqui vem a bola, vai vir bola alçada na área, Andrigo de perna direita, faz o cruzamento dentro da grande área, subiu firme, Arthur Nogueira, segura o arqueiro do Brasil de Pelotas, logo, né, ô Girelli? Pelo menos é o que está previsto, né? As autoridades né, estão previstas para o final de novembro, hein, Anderson? Final de novembro. Se Deus quiser, né? Sei lá, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. O Bandeira levantou ali, na hora que foi sair jogando, o jogador teve um toque ali,
É pênalti! É pênalti para a equipe do Guarani, Girelli! Olha, o Bandeira que chamou a jogada para ele, viu, Anderson? Aqui, ó, conferindo aqui na jogada, aqui no replay aqui. Pelo que eu vi ali, o Oliveira, parece que o Oliveira, ele toca no Thales, zagueirão, e foi pênalti. O Bandeira levantou ali o seu instrumento. Fora do lance, né? A bola. Fora do lance de jogo ali, foi muito bem marcado o Bandeira atento ali, ó, fora do lance. É isso daí. Quem marcou foi o senhor Bandeirinha ali, o assistente número 2, viu, Girelli? O senhor ali, deixa eu pegar aqui o nome dele direitinho. Você passa aí para pegar, Girelli? Já passo já, Anderson, rapidamente. É, o senhor Weber Felipe Silva. Maravilha. Ele levantou seu instrumento e pênalti para a equipe do Guarani. 43 minutos desse primeiro tempo. Quem sabe o Guarani abre o placar no Brinco de Ouro. Um pênalti muito, mas muito infantil, hein? Muito infantil. Foi Oliveira mesmo. Foi Oliveira mesmo. Levou amarelinho ali o lateral. Vamos ver ali o que agora estão reclamando. Ele deu pro Arthur Henrique. O Arthur Henrique tá falando que não foi ele, não. Agora tá chamando o Wesley de lado. Tirou o cartão ali do Arthur Henrique e amarelou pro número 20, o Wesley. Agora se complicou. Confusão ali. Total, né? Confusão total. Confusão instalada no Brinco de Ouro da Princesa, Anderson. Mas é pênalti para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Quem sabe abre o placar agora. Bruno Sávio na bola. Tá ali o número 11 do Guarani para fazer a cobrança. O goleiro tá conversando com o Gabriel Terra ali fora. O Bruno Sávio tá com a bola na mão. Vai o senhor árbitro ali. O senhor José Mendonça da Silva Júnior conversa com o Matheus Nogueira. Mãos na cintura, Bruno Sávio. Quem sabe o Guarani abre o placar agora aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 44 minutos, finalzinho de primeiro tempo. Tem a chance de abrir o placar, o Bruno Sávio tem a chance de abrir o placar, o Guarani. Tá ali o Bruno Sávio. Mãos na cintura. 1, 2, 3, 4, 5. Não, recua bastante. Vai até ali a linha da grande área, Bruno Sávio. Prepara para fazer a cobrança, mão nas cinturas. O goleiro, o Matheus Nogueira no centro do gol. Apita o árbitro. Bruno Sávio, mão na cintura, com toda a calma, tá parado. Vem descendo ali, vai bater de perna direita, correu, bateu Bruno Sávio e entrou! Brinco de Ouro é sua tábua. Quando eram jogados 45 minutos, primeiro tempo de jogo. Bruno Sávio, número 11, com toda a calma. De pênalti, de perna direita, bateu sem chances do goleiro Matheus Nogueira fazendo a defesa. Abre o placar aqui no Brinco de Ouro, abre o placar o Guarani. 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Brasil de Pelotas. Torcedor bugrino, pode pular, pode gritar, pode cantar. Sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Guarani. Bruno Sávio, número 11, no finalzinho do primeiro tempo. 1-0 Guarani, Girelli. Isso, Anderson, uma cobrança no meio do gol, forte, alta, esperando a queda do goleiro para o lado. Bruno Sávio abre o marcador, Anderson Luiz. E nós achávamos que ia terminar 0-0, hein? Mas aí, um pênalti infantil assinalado. Exato. E você bem que frisou que futebol não tem essa não, né? O jogo parecia, se encaminhava para um 0-0, um pênalti totalmente infantil da equipe do Brasil de Pelotas e o Guarani abre o placar. E lá vem descendo de novo a equipe do Guarani tocando a bola com o Alan Vitor. Rola com o Lucão do break, abre desse lado com o Andrigo, parou, bateu, a bola explode no Arthur Henrique. Sobrando com o Bidu ainda, chutando a bola, explode no Arthur Henrique de novo e vai para fora.
tiro, não, de canto, escanteio para a equipe do Guarani. 2 vezes o zagueirão do Brasil de Pelotas interceptou o chute ao gol. O Arthur Henrique levou, foi um saco ali, parecia um tiro ao alvo ali, ele era o alvo, né, Girelli? Justamente, viu, Anderson? Era o alvo ali por 2 vezes e escanteio para a equipe do Guarani. Escanteio para a equipe do Guarani, está se preparando ali, Andrigo, para fazer o levantamento. Tem Bidu ali do seu lado também. 47 minutos. Ele sai jogando curtinho com o Bidu. Bidu faz um recuo um pouquinho mais atrás aqui com o jogador que é o Índio. Fez o cruzamento na grande área. Andrigo bateu de cabeça, a bola ficou fácil com o goleirão Matheus Nogueira. Tem os acréscimos aí, Girelli? 5 minutos de acréscimo, o árbitro central levantou, confirmou o Anderson Luiz. Vamos até 50 minutos desse primeiro tempo. O Guarani achou, eu vou dizer que o Guarani achou um gol, ganhou de presente um gol. É como se o Guarani fosse o papai da partida hoje e já estava recebendo um presente para o Dia dos Pais, para esse domingo, da equipe do Brasil de Pelotas, hein? Um lance muito bobo da equipe do Brasil de Pelotas. Guarani, que não tem nada a ver, abriu o placar e fica numa boa para essa partida, para esse final de primeiro tempo. Trabalhando no campo defensivo, a equipe do Brasil de Pelotas com o goleirão Matheus Nogueira. Tem Arthur Henrique aqui para receber do lado direito, já recebe Arthur Henrique, devolve a bola com o Matheus Nogueira, vem a marcação do Rodrigo em cima dele, tem também ali o Wesley para sair jogando, ele prefere lá do lado esquerdo com o Alan Dias, sai jogando o zagueirão da equipe do Brasil de Pelotas, 48,5 jogados, primeiro tempo de jogo, vem descendo o zagueirão, ultrapassa ali aqui de vídeo gravado, toca a bola com o João Siqueira, vem a marcação em cima dele do Bruno Sávio, que bonito Bruno Sávio, levou a melhor, saiu jogando, sai jogando com o Bruno Silva faz a proteção, recua um pouquinho a bola com o Diogo Matheus, já faz o passe pro Thales toca a bola com o Bruno Silva, devolve a bola lá atrás com o Gabriel Mesquita, de perna direita, mata a bola, chuta de esquerda, a bola para frente, buscando ali o Alan Vitor, de peito, o Arthur Henrique chega bonito, chega o zagueirão do Brasil de Pelotas, faz a interceptação do jogo, interceptou a jogada, mas a bola sobrou com o Índio toca a bola lá do lado direito com o Bruno Sávio, oferecendo a equipe do Guarani, faz o break, levou na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, bateu para a grande área, a bola sobrou com o Bidu de primeira, bateu, tira de qualquer maneira Arthur Henrique. O zagueirão, mais uma vez do Brasil de Pelotas, estava lá para salvar. Jogando de maneira sensacional esse zagueirão da equipe do Brasil de Pelotas, hein, Girelli? Providencial mais uma vez, viu, Anderson? Tinha endereço. E complementando a informação, o gol de Bruno Sávio é o gol de número 6 na Série B dele, Anderson Luiz. Já fez a se aproximando de Regis. E Oliveira de qualquer maneira tira a bola, não, na realidade bateu no Thales ali, zagueirão, a bola saiu no lateral, 49 minutos e 50 vai terminar o primeiro tempo, o juiz já olhou ali o seu cronômetro, o senhor José Mendonça da Silva Júnior vai fazer a cobrança ali o João Siqueira, mas eu acho que ele vai bater ou o juizão vai terminar, não deu outra, ergue o braço, apita o árbitro, aponta o centro do gramado e põe final desse primeiro tempo, Bruno Sávio. No finalzinho do primeiro tempo de pênalti, Guarani 1, CRB 0. Daqui a pouquinho nós vamos conversar bastante no intervalo da Grigo, né, Girelli? Com certeza, viu, Anderson? Vamos passar as informações de artilharia e falar um pouco mais desse jogo que 1-0 Guarani, Anderson Luiz. Legal, a gente vai então fazer, mas bem rápido, a gente já volta. Aquele pit stop, como que o Girelli apelidou, esse nosso intervalo da Grigo agora, né? Esse comercialzinho. Por isso que a gente precisa até dos nossos demais colaboradores aqui para a Web Rádio Grigo, né? Para ter tempo aí, um tempo bacana do narrador, do comentarista, do repórter, até do produtor aí visual da nossa Web Rádio Grigo, tomar aquela aguinha sossegado, mas por enquanto tá bom demais, né, Girelli? Então a gente vai para esse intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o intervalo da Grigo, intervalo da jornada esportiva da Grigo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos.
Resenha dos Amigos. Resenha dos Amigos, debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regado com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô lindo? Resenha dos Amigos. Resenha dos Amigos. Você está ouvindo Jornada Esportiva dos Amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Luiz, a voz da emoção. Já voltamos, 19 horas 54 minutinhos na cidade de Campinas. Partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani, 1-0 em frente à equipe do Brasil de Pelotas. Alexandre Girelli, e aí um resumo desse primeiro tempo, dessa partida de 1-0, partida que a gente bem comentou, né? Achamos que ia ficar no 0-0 aí, mas no finalzinho o Guarani, né? Um pênalti cometido pela equipe do Brasil de Pelotas fora do lance de jogo, e o Guarani se deu bem, 1-0. Esse primeiro tempo, na análise sua, do grande Alexandre Girelli. Bom, Anderson, a primeira etapa, como nós havíamos, né, falado durante a transmissão, e para o nosso amigo da Rádio Grigo que vem nos acompanhando, a gente fica muito grato por isso, a todos que nos acompanham, ou, né, durante, mesmo ao vivo ou após, né, nossas plataformas também. A equipe do Guarani, no meu ponto de vista, com pouca intensidade, mas trocando bem. Depois dessa mudança que você fez, essa boa observação do Índio adiantando, ficou melhor, né, com os arremates de fora da área. Bidu vem trabalhando muito bem, sendo bem acionado, muito bem no jogo pelo lado esquerdo. E essa questão agora, né, vamos ver aí, que eu acredito que o Daniel Paulista não vai mexer no intervalo de jogo, né? Aliás, raramente os técnicos mexem se estiver na frente no marcador, né? Raramente você vê isso no futebol. Mas a questão do Lucão não está funcionando, né? Não está funcionando no sentido, a bola não está chegando nele. Ele pode, você mesmo, por diversas vezes, né, citou que ele batalhou, roubou bola no campo defensivo, mas no ataque a bola não está chegando até ele. Ele que é esse homem de área, né, Anderson? Sim, o Lucão, ele é aquele jogador de referência, né? Ele, Sim, se não for sim. abastecido ali, eu vou dizer assim, entre aspas, morre de fome, né? Isso, justamente. E pelos lados do Brasil de Pelotas, né? Aquilo que nós havíamos, né, previsto, né? Que não precisava ser nenhuma, né? Não tem nenhuma bola de cristal, né? Jogar fechadinho, né? Nos contra-ataques, né? Mas com alguns remates de fora da área, até elogiamos o atleta lateral direito, o Oliveira, né? Vinha bem na partida, né? Mas um gol infantil ali, assinalado na área, uma bola que o goleiro já em seu domínio total para reposição, fora do lance, o zagueiro fez uma penalidade ali. E o Bruno Sávio converteu essa penalidade, Anderson. Só a título de informação, o Bruno Sávio, esse daí é o 6º gol dele na Série B. Ele se aproxima de Regis, né, que tem 7 gols com a camisa do Guarani, Anderson Luiz. Tá aí então, Bruno Sávio, mais um artilheiro do Guarani nessa Série B. E a equipe do Guarani é como nós falamos, muito bobo aí, um pênalti que talvez, não sei nem se foi intencional ou não, mas o Bandeira não teve perdão, não. Não teve perdão. O Wesley deu o totozinho em cima do Thales, que a bola já estava até lá, o goleirão, o Matheus Nogueira, já tinha dado um chute lá para frente. E eu percebi que o Bandeira levantou a bandeira ali. E na hora, nós demos o alô e não deu outra.
Não teve perdão, não. Se for intencional ou não, pênalti assinalado. Mas como você disse mesmo, né, o Girelli, um pênalti. Olha, eu vou falar, um time que está na situação que o Brasil está nesse momento do campeonato. E 0-0, levando no finalzinho do jogo para o intervalo um resultado até de certo ponto bom para ele, né? Empate dentro da casa do Guarani. Um pênalti desse quebra, né? É um balde de água fria em todo o elenco do Brasil, não é não, Girelli? Ah, com certeza. Vários baldes, né, Anderson Luiz? Vários baldes de água fria, né? Mas, infelizmente, foi assinalada esse impedimento, essa penalidade, né, infantil aí para a equipe do Brasil de Pelotas. E o treinador Kleber Gaúcho, que está estreando hoje, né, Anderson? Vai ter que se movimentar ali, mexer no tabuleiro, como diria o outro. E amanhã, né, Anderson, aproveitando a ocasião, temos final olímpica, né? O Brasil e Espanha. O que você espera, Anderson? Espero uma vitória do Brasil amanhã, viu? Apesar do time da Espanha ser um time muito experiente, eu acho que tem de 6 a 7 jogadores que disputaram a Eurocopa, né? Vai ser páreo duro. Mas eu acho que o Brasil leva essa medalha, viu, Girelli? Na realidade, o Brasil precisava ganhar essa medalha. Nós ganhamos essa medalha em 2016 aqui no Brasil, nas Olimpíadas do Rio, e agora parece que saiu aquele peso, né? Então o Brasil agora eu acho que vai comandar também em questões olímpicas o futebol também, viu, Girelli? Anderson, né? No quesito Olimpíada, o Brasil aí tirou esse peso, como você bem disse na última Rio 2016, né? E agora vem muito bem, né? A equipe do Jardine vem fazendo uma boa competição, chegou bem, né? Com muita emoção na final, nas penalidades, mas foi superior diante do México, né? E amanhã é um jogo para quem sabe, né? Quebrar o recorde, né? Falando em Olimpíadas, e já passamos, né? Mas com uma medalha de ouro, poderemos melhorar a colocação do quadro de medalhas, né, Anderson Luiz? Sim, é exatamente o Brasil que nas últimas, né, que foi aqui no Brasil, se não me engano, foram 18 ou 19 medalhas, né? Sim. Conquistadas, e agora tem tudo. Vai passar, viu, Girelli? Vai passar. Dessa vez aqui o Brasil passa de 21 medalhas aí. Tem as duas do boxe, né, para vir aí. Com certeza, eu vi também do Isaquias na canoagem, né, canoagem individual, né? Com certeza ele vai levar também medalha. Se não conseguir o biolímpico também, porque foi muito bem que ele fez na série que ele participou. O Renato Martins está falando uma excelente transmissão aqui. Legal demais, o Renato Martins. Aliás, você que está curtindo nossa transmissão no canal do Grigo, deixa a sua opinião aí. Como que você está achando do jogo, né? O que você está achando? O que você acha que vai dar nessa partida? O Guarani vai manter esse 1-0, vai criar. A equipe do Brasil de Pelotas, o empate. A equipe do Brasil de Pelotas, ô Girelli, que nesse momento a equipe do Brasil de Pelotas, ele continua na 19ª colocação, com 12 pontos ganhos, porém o Confiança joga, né? O Confiança ainda tem um jogo para ser disputado, pode deixar a equipe do Brasil de Pelotas na lanterna do campeonato. E a equipe do Guarani, nesse momento, na 5ª colocação, né? Com 26 pontos. Mas a equipe do Brasil de Pelotas, com esse resultado, pode vir a cair para a lanterninha do campeonato, viu, Girelli? Justamente, Anderson, muito bem frisado por sua parte aí. O Guarani agora se aproxima do G4. Não, pode falar. Não, tranquilo, cortou aqui. O Guarani se aproxima, né, com essa vitória, se mantendo esse placar aí, se aproxima do G4, né? E o Brasil se afundando. Sempre infelizmente, para a torcida do Brasil, de Pelotas, vem flertando a zona do rebaixamento há várias temporadas, né, Anderson? E desta vez parece estar difícil a situação da equipe Chavante do Rio Grande do Sul, Anderson Luiz. Exato, o Brasil de Pelotas a passos largos aí, né, para a Série C. Eu falei do Confiança vencer, mas o Confiança encara o Náutico amanhã, às 16h30, lá em Recife. Então, é meio difícil, hein? É meio difícil, é páreo duríssimo para a equipe do Confiança. É o lanterna contra o líder, né, praticamente, quase. Então, muito difícil a situação ainda. Ô, Girelli, a gente vai para aquele comercialzinho, não, que não é comercial do Brasil, né?
Perdão, Anderson, A gente vai para cortou. aquele intervalinho agora, lembrando que tá dando uma cortadinha. A gente vai para o intervalo Sim. rapidinho, aquele pit stop rapidinho. A hora que voltar, aí, se por gentileza, você passa para nós os suplentes aí, as opções tanto de Guarani quanto de Brasil de Pelotas. Lembrando que nesse momento, Operário 1, Remo 0, né? Já acabou essa partida. O Operário venceu, né? A partida foi hoje à tarde. Guarani está vencendo o Brasil de Pelotas, essa partida que estamos transmitindo aqui na Jornada Esportiva. E o Coritiba, 0-0, enfrentando a equipe do Goiás no Couto Pereira. A gente vai dar, então, essa paradinha e quando voltar vai para as opções e a gente já volta para esse segundo tempo de, por enquanto, Brasil 1, ou melhor, Guarani 1, Brasil de Pelotas 0. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com muito de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô lindo? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Você está ouvindo Jornada Esportiva dos Amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Luiz, A voz da emoção. Emoção, é o que a gente espera que tenhamos nesse segundo tempo de jogo de, por enquanto, Guarani 1, Brasil de Pelotas 0, intervalo de jogo, daqui a pouquinho as equipes já estarão de volta para esse segundo tempo de jogo. Girelli, as opções, então, tanto de Guarani quanto de Brasil de Pelotas para os técnicos, né, para esse segundo tempo de jogo. Vamos lá, Anderson. A equipe de Daniel Paulista, a equipe do Guarani, tem as seguintes opções. Rafael Martins, número 1. Pablo, 17. Tem Matheus Ludic com a 2. Eliel, número 36. Titi, o zagueiro da base, 42. Maxwell, 71. A novidade que veio do esporte, o atacante. 18, Eduardo Persson. 5, Acorce. Pedro Acorce, 35, Renan, e 7, Matheus Souza, Anderson Luiz. Bacana. E a equipe do Brasil de Pelotas, Girelli? A equipe do Kleber Gaúcho tem Jefferson Cirilo para o gol. Perdão. Tem 12, Marcelo, 5, experiente Leandro Camilo. Kevin Kesley, 16. Nome difícil para o narrador você entrar, hein, Anderson? Kevin Kesley. 22, Vidal. 14, Ícaro. 11, Lucas Santos. 15, Gabriel Perini. 18, Rômulo. E 17, o experiente e o rodadíssimo Júnior Viçosa, Anderson Luiz. Que entra nesse momento no lugar do Ramon, viu, Girelli? Então, experientíssimo Júnior Viçosa. Com grandes passagens por grandes equipes no futebol brasileiro, Anderson Luiz. Júnior Viçosa, número 17. Correto. 17 saiu o Ramon, número 9. Tudo pronto para começar o segundo tempo de jogo. O senhor José Mendonça da Silva Júnior acerta o seu cronômetro. Apita o árbitro. Se ele apitou, é porque o segundo tempo de futebol começou e você vai
Vai curtir tudo conosco. Anderson Luiz, a voz da emoção. Da mais pura emoção aqui nesta rádio que a gente gosta demais. Sabe qual é? Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Então tivemos aí a substituição na equipe do Brasil de Pelotas, o Guarani, a mesma equipe, ô Girelli? O Guarani é o mesmo, Anderson Luiz. E como você bem frisou aí, sai Ramon, número 9, entra Júnior Viçosa, camisa 17. Anderson Luiz. E a equipe do Guarani trabalhando com o Lucão do Break, faz um recuo com o Bruno Silva, vem a marcação em cima dele do Renatinho, ele achou desse lado o Diogo Matheus redevolve a bola com o Bruno Silva, já acha desse lado o Bruno Sávio trabalhando, tem o Lucão do Break, ele toca a bola com o Bruno Silva, faz o lançamento pro Andrigo, partiu! Ele viu que estava impedido, o Bandeirinha não levantou, daí ele partiu para correr, aí sim o Bandeira levantou. Poderia já ter levantado na hora, né, que ele viu que estava impedido, aí ele parou o Andrigo, né, o Girelli, o Andrigo deu uma parada, o Bandeira não marcou nada, ele continuou, daí o Bandeira levantou. Coisas do futebol brasileiro. Justamente, o jogador tá na dele, né, Anderson? Anderson, tem um jogador que está no mercado aí, não sei se caberia no Grigoletos, na Inter Campinas, Lionel Messi. O que você acha? Parece que está acertando com o time de Campinas, viu, Girelli? Ah, é? Não, agora falando sério, viu, Girelli? Parece, informação dada aí, até pelo Giovani, que o Paris Saint-Germain alugou a Torre Eiffel para terça-feira. Por que será que ele estaria alugando a Torre Eiffel para terça-feira? Foi assim que o menino Neymar foi apresentado na chegada, né, Anderson? Sim. E lá vem essa equipe do Guarani, trabalhando pelo lado esquerdo com o Bidu. Vem a marcação do Wesley em cima dele, Bidu faz o break, parou. Trabalhando aí na equipe do Guarani com o Bidu. Ele toca a bola do lado com o jogador que é o Mateuzinho. Mateuzinho bateu pro gol, bateu para fora. Bateu para fora, na realidade, o Diogo Matheus que estava ali, ele bateu para fora, a bola saiu do lado esquerdo do goleirão Matheus Nogueira. Saiu em tiro de meta para a equipe do Brasil de Pelotas. Chegando aí o Guarani, meio tímido, mas chegou, né, o Girelli? Já começou um pouco tímido, mas já chegando já num chute ali, passando próximo ao goleirão da equipe do Brasil de Pelotas. Apenas acompanha o Anderson Luiz. Saindo, jogando ali com o Arthur Henrique, tentando sair jogando, a bola bateu no Índio, saiu em lateral que o Oliveira vai fazer a cobrança. Tem ali para receber o jogador Neto, ele tocando lá na frente, buscando o Júnior Viçosa, chega ali com toda a moral, o Thales botou a bola para fora, lateral para a equipe do Brasil de Pelotas, já cobrado pelo Oliveira, ele faz um recuo com o Arthur Henrique, tem o jogador Gabriel Terra, recebe Gabriel Terra, ele deixa passar com o Alan Dias. Você acha que o Júnior Viçosa resolve o problema de ataque ali da equipe do Brasil, Girelli? Olha, Anderson, de verdade, Júnior Viçosa, né, que vem de, como eu disse, um jogador experientíssimo, né, vai ser esse homem referência lá na frente, né, eu acredito muito que haverá bolas alçadas para Gabriel Mesquita, Anderson Luiz. Trabalhando o lateral, o João Nogueira, o senhor lateral esquerdo é o João Siqueira. Eu falei João Nogueira. João Nogueira é um grande sambista, hein, Anderson Luiz? João Nogueira é cantor. Eu vou falar pra você, é alto esse lateral do Brasil de Pelotas, hein? Ele é espigadão lá pra lateral. Você não acha, não, Girelli? Sim. Hoje o perfil, né, muitos, principalmente no futebol europeu, né, utilizam os laterais já altos. E aqui no Brasil já está nesse sentido também, né, Anderson? Sim. E ele intercepta a jogada agora, põe a bola para lateral aqui do lado direito para o Guarani fazer a cobrança. Quem vai fazer a cobrança é o Diogo Matheus. O Bruno Sávio saiu ali sentindo, né, um possível encontrão ali com o João Siqueira, mas já está tudo ok com o Bruno Sávio. Lateral que o Diogo Matheus já fez a cobrança. Ele toca a bola ali com o Lucão do Break, perdeu a bola pro João Siqueira, toca a bola tentando fazer a jogada aqui. O Júnior Viçosa chega, Thales na moral, Ronaldo Alves já completa a jogada, dando de perna direita, um chutão para fora, sai em lateral para a equipe do Brasil de Pelotas fazer a cobrança no campo intermediário de defesa. O João Siqueira já batendo com o Alan Dias, trabalhando no campo defensivo com o Arthur Henrique. Arthur Henrique dominou, parou, rola a bola do lado direito com o Oliveira. O Oliveira parou, vai fazer o lançamento lá na frente, tá buscando, era um jarro, mas a bola ficou fácil com o goleirão do Guarani, o Gabriel Mesquita. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo amanhã, às 11 horas da manhã, no canal do Grigo, também na Web Rádio Grigo tem o programa muito gostoso, se você não conhece, curte lá amanhã, Caitola dos Amigos, muito gostoso sobre esse entretenimento chamado Caitola.
Você escutou o toque eletrônico da Grigo. E a Grigo informa para você o tempo e placar de jogo. 5 minutos e meio jogado, segundo tempo de jogo, o placar tá dessa maneira. Guarani. 1. Brasil de Pelotas. Nada. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança, lado direito. Diogo Matheus vai fazer a cobrança bem ali na linha que divide o gramado. Tem o Bruno Silva do seu lado, ele tá falando pro Bruno Sávio dar uma se movimentada ali na frente, tocando, tá buscando o Lucando Break, sobe o João Siqueira, põe para lateral para a equipe do Guarani, um pouquinho mais à frente agora, em frente ao campo ao banco de reservas ali, Dobo Grão Campineiro. Vai o Diogo Matheus, sem pressa nesse momento, o lateralzão do Guarani, tá certo, tá vencendo a partida, ele toca a bola com o Rodrigo devolve a bola com o Diogo Matheus, chega a marcação em cima dele do Gabriel Terra, leva melhor o Gabriel Terra, mas já perde a bola, mas o árbitro já estava marcando a falta do Diogo Matheus em cima do Gabriel Terra, falta no campo defensivo, a equipe do Brasil de Pelotas vai fazer a cobrança. Alan Dias, o zagueirão, parou ali, recua a bola com o Matheus Nogueira, devolve a bola com o Alan Dias, sai jogando no campo defensivo a equipe do Brasil de Pelotas, buscando ali no meio com o Wesley parou, olhou, devolve a bola, trabalhando perigosamente no campo defensivo a equipe do Brasil de Pelotas, tá aí, ó, apertou, o Alan Dias bateu para fora, lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Perigoso esse lado, esses toques defensivos da equipe do Brasil, né, Girelli? Justamente, né? Quando eu sou a favor daquele sentido, não tem qualidade, esse modismo que está tendo, às vezes não tem qualidade, né, Anderson? Simplifica, né? Essa é uma fase do futebol brasileiro que tem algumas... Tem a época dos 3 zagueiros, né? Tem a época do 4-3-3, agora está com esse período aí dos zagueiros sair jogando e zagueiros que muitas vezes não têm essa qualidade técnica. Disse tudo, Girelli. Trabalhando no campo defensivo da equipe do Guarani com o Bruno Silva, toca a bola com o Índio faz a fita, foi derrubado ali pelo jogador Renatinho, falta no campo defensivo para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Você que quer ser um colaborador da Web Rádio Grigo, poxa, você tem a ideia de ajudar a gente? Poxa, que prazer. Então entre em contato com 19991730738, venha ser o colaborador da Web Rádio Grigo. Legal demais, você vai curtir muito junto conosco e a gente vai agradecer demais a sua colaboração, hein? E a equipe do Guarani vem descendo aqui com o Rodrigo chega a marcação do João Siqueira, toca a bola do lado agora com o Wesley bem ali no círculo central, devolve a bola com o Arthur Henrique, ficou pedindo a falta ali a equipe do Brasil de Pelotas, tem jogador caído, quem tá caído ali, se não me engano, é o João Siqueira mesmo, lateral ali, bem no círculo central, tá caído ali o atleta do Brasil de Pelotas. Na entrada do Bruno Silva, ele ficou sentindo ali o lateral da equipe do Brasil de Pelotas, o Girelli. Sim, uma entrada um pouco forte do capitão Bugrino, viu ali, viu, Anderson? Ele está sentindo ali. E o juizão estava em cima da jogada, mandou continuar a jogada, viu? Ele não deu falta, não, ele parou não agora. Não deu ali, falta, né? Porque realmente o atleta está sentindo bastante dor ali, o jogador do Brasil de Pelotas, tanto que vai ser bola ao ar ali do lado direito, e quem vai sair jogando é a equipe do Brasil de Pelotas, mas do outro lado da onde estava caído o João Siqueira. Já solta a bola trabalhando agora com o Wesley faz um recuo com o Alan Dias, trabalhando no campo defensivo, a equipe do Brasil de Pelotas, tem o João Siqueira, ele prefere o Wesley de novo, o Wesley quase atrapalhou, quase que a bola dá um olhar nele ali, trabalhando com o Arthur Henrique, joga a bola ali no círculo central com o jogador que é o Alan Dias vem descendo a equipe do Brasil de Pelotas e perna direita, faz o lançamento lá na frente, tava buscando o Júnior Viçosa, chegando, o Diogo Matheus leva melhor, mas já recupera de novo a equipe do Brasil de Pelotas com o João Siqueira tinha o Renatinho ali do lado, ele preferiu atrás com o Alan Dias, agora sim recebe o Gabriel Terra, a marcação em cima dele do Rodrigo faz a marcação, apertou, o Gabriel Terra faz um recuo com o Alan Dias, que sai jogando lá do lado direito com o Arthur Henrique. Vem a marcação em cima dele do Lucão do Break, tem espaço para jogar, tentando jogar ali com o Renatinho, toca a bola com o Jarro, tem o Oliveira do seu lado, vem descendo, caiu, se jogou na grande área, essa daqui deu para ver de longe o senhor Jarro, que não foi nada. Foi tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança, mas pulou feio, hein? Olha, como ator tá reprovado o Jarro, viu, Girelli? Digamos que derramou o jarro ali, né, Anderson? Se quebrou inteiro, né? Se quebrou inteiro agora. Essa foi boa, como diria Carlos Batista da Rádio Bandeirantes. Tá aí.
cobrado o tiro de meta, Gabriel Mesquita de perna direita, dá um chutão lá na frente, tava buscando o Lucão do break, subiu o Wesley, levou a melhor, fez empurrão ali, deu pra ver também empurrando o Diogo Matheus em cima do Júnior Viçosa, falta para a equipe do Brasil de Pelotas, já batida pelo Wesley, faz um recuo de bola com o Arthur Henrique, trabalhando no campo defensivo, lá do lado direito com o Oliveira devolve a bola com o jogador Arthur Henrique, tem o Alan Dias ali do seu lado, ele prefere o goleirão o Matheus Nogueira, sai jogando com o Wesley, devolve a bola para o Matheus Nogueira. A equipe do Brasil de Pelotas não consegue sair do campo defensivo, a equipe do Guarani nem fazendo uma pressão muito forte, não está fazendo não, né, Girelli? Olha aí, a Nogueira saindo, jogando errado, recupera a bola, Andrigo, toca a bola com o Lucão do break, tentando jogar a bola com o Bruno Sávio, tocou muito forte, vem só a proteção do João Siqueira, deixou a bola sair, sai em tiro de meta para a equipe do Brasil de Pelotas, né, o Girelli? A equipe do Guarani não está fazendo aquela pressão forte ali na saída de bola, mas o Brasil de Pelotas não consegue sair jogando. E essa troca de passes do Brasil de Pelotas aí é ótima para o Guarani, que vem administrando o resultado, né? Toca para lá, toca para cá e nada. E apenas nesse período olímpico, viu, Anderson Luiz? Belo salto em distância do Jarro, hein? Exatamente. Lembrando, nas Olimpíadas olha, caberia a classificação para uma final, viu, Girelli? A equipe do Brasil de Pelotas trabalhando aqui do lado esquerdo com o Alan Dias, tentando tocar a bola lá na frente, tocou errado, a bola sobrou fácil pro Ronaldo Alves, que já faz o toque pro Índio, mas saiu amarelinho ali pro Alan Dias. Zagueirão do Brasil de Pelotas, na jogada de ataque, acertou o Bruno Sávio e amarelou para ele, viu, Girelli? Isso mesmo. Amarelou para o atleta Alan Vitor do Guarani, que não estava na relação de pendurados. Anderson Luiz. Alan Dias, né? Amarelou pro Alan Dias, né? Alan Dias, o zagueiro, me perdoe. Alan Dias, o camisa número 4 da equipe do Brasil de Pelotas. E tá sentindo ali o Bruno Sávio, a entrada do Alan Dias, que rendeu para ele o cartãozinho amarelo ali, tá sentindo, tá caído ali o número 11 do Guarani, autor do único gol da partida até agora, o atacante bugrino, Bruno Sávio, sentindo bastante o massagista ali, o médico, jogando aquela aguinha com aquele spray, né? Que resolve na hora os problemas. É bom esse spray, é bom. É bom, né? É bom. É bom. Esse spray aí é mágico, eu diria, pra você, viu? É algo de louco. Olha lá, olha, pode reparar. Tudo bem que a entrada foi firme, hein? A entrada foi firme, sim, do Alan Dias. E por cima e por baixo, né? Tomara que a gente tenha razão na nossa colocação, na nossa brincadeira aqui. Mas eu não sei não, viu, Girelli? Eu achei que ele recebeu uma carga mais na perna do que ali no tornozelo. Né? Houve um toque no replay, viu, Anderson? Ali no tornozelo. Você pode notar que chega ali no tornozelo e por cima depois também. Foi então, tá aí. Mas já pode tá notar aí. no replay pra você ver. Já tá de volta o Bruno Sávio, já foi batida a falta com o Thales, buscando o Lucão do break, sobe Alan Dias de qualquer maneira. Agora a entrada ali do Bruno Silva, ficou caído o jogador do Brasil de Pelotas, o juiz mandou continuar a bola, lá vem descendo a equipe do Guarani com o Andrigo pelo lado direito, veio a marcação do João Siqueira em cima dele, deu uma complicadinha, segurou a bola, o Andrigo com toda a sua categoria bate pro Bruno Silva de peito, mas chegou o Júnior Viçosa, recupera a bola, sai jogando com o Alan Dias com o Wesley, abre do lado direito com o Oliveira, trabalhando no campo defensivo, a equipe do Brasil de Pelotas tentando sair pro jogo, mas já fez a marcação, já se restabeleceu todo ali no campo defensivo, a equipe do Guarani. Trabalhando o zagueirão Arthur Henrique com Oliveira do lado direito. Olha o lateral do Guarani, a marcação em cima dele é do Diogo Matheus, do Bidu, quer dizer. O Bidu fez a pressão ali em cima dele, mas levando melhor. Recupera ali, roubada de bola do Rodrigo. Fez a equipe do Guarani, chega a marcação do Gabriel Terra. Recupera ali o Wesley. Sai jogando a equipe do Brasil de Pelotas, trabalhando com o Júnior Viçosa, bem no círculo central. Fez o toque de bola, prentou. Enfiar a bola ali pro Jarro, mas pegou muito mal na bola Viçosa. A bola saiu em tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Alexandre Girelli, estamos chegando aí 15 minutos, 14 minutos e meio jogados nesse segundo tempo de jogo. E aí, esse segundo tempo até agora, na sua visão, Girelli? Olha, Anderson, o panorama de jogo muito semelhante ao da primeira etapa, aos 15 iniciais da primeira etapa, viu, Anderson Luiz? Até agora, sem nenhum perigo, a equipe da equipe Chavante para a equipe Bugrina está administrando muito bem o placar, a equipe do treinador Daniel Paulista, Anderson Luiz. E lá vem essa equipe do Guarani com o Andrigo tocando a bola para Bruno Sávio, faz a fita, chega de qualquer maneira o zagueirão Alan Dias tira, a bola sobra com o Júnior Viçosa, chega Ronaldo Alves, a bola bateu, sobrando a bola com o Wesley, vem descendo a equipe do Brasil de Pelotas com o Renatinho, tocando a bola aqui do lado esquerdo, tenta
chegar. O Viçosa tentou pegar aqui, mas foi muito forte a bola enfiada pelo Renatinho. A bola saiu em lateral para a equipe do Guarani no campo defensivo. 15 minutos jogados, segundo tempo de jogo, 1-0 para a equipe do Guarani. João Henrique, fala Grigo, fala João Henrique. Tenho certeza que amanhã o João Henrique vai estar ali curtindo o nosso Cartola dos Amigos. João Henrique que é gremista, hein? Roberto Teixeira, o Guarani ganhando por uma diferença de 3 gols, dorme entre os 4 primeiros. Olha aí, ó, a informação do Beto Teixeira. Então, Bugrão, para você entrar no G4, bora fazer gol lá na frente. E lá vem descendo a equipe do Guarani, trabalhando com o Bidu. Bidu toca a bola com o jogador que é o Alan Vitor. Alan Vitor com o Bidu. Bidu recua um pouquinho mais a bola. Trabalhando ali agora com o Bruno Silva. Bruno Silva com o Andrigo. A equipe do Guarani toca a bola. A equipe do Brasil de Pelotas se fecha inteirinho no campo defensivo. Vem o Bruno Sávio devolve a bola com o Andrigo. Pelo lado direito, faz o break, tem João Siqueira, ele tocando a bola ainda sobra com o Bruno Sávio, faz um recuo de bola agora com o Andrigo, levou a melhor, Andrigo vai bater pro gol, bateu pro gol, segura firme, Matheus Nogueira, de perna esquerda, o Andrigo chegou, bateu pro gol, mas bateu em cima do goleirão, o Matheus Nogueira, né? Mais uma bela jogada do Guarani, né, Girelli? Sim, uma boa troca de passes ali, mais uma vez o Andrigo trabalhando, mas tranquilo, o goleiro da equipe Chavante fez a boa defesa ali em 2 tempos, Anderson Luiz. Lá vem descendo a equipe do Guarani com o Índio rola a bola com o Lucão do break, tentou tocar a bola bate em cima do Gabriel Terra, sobra ali com o Arthur Henrique, quase que dá ruim ali para a zaga do Brasil de Pelotas, Alan Dias, recua a bola com o Matheus Nogueira. O goleirão dentro da grande área vai orientando ali, a equipe pede para abrir espaço ali, sai jogando com o Arthur Henrique, que já faz o toque com o Alan Dias no campo defensivo, sem pressa parece a equipe do Brasil de Pelotas. Vem descendo o Alan Dias, toca a bola com o Wesley. O Wesley recebe a marcação do Andrigo em cima dele. Parou, recua a bola com o Alan Dias. A equipe do Brasil de Pelotas precisa de qualquer maneira do resultado, mas parece que não tem vontade não para esse tipo de abrir ou até mesmo partir para o ataque, né, Girelli? Estranho essa postura do Brasil de Pelotas. Eu acredito que o treinador da equipe do Brasil, o Anderson, devido à limitação técnica da equipe, que é muito evidente isso, né? Vai tentar nos minutos finais, né? E fica o receio de abrir e tomar esse segundo gol, então acredito que vai deixar para essa tentativa para os minutos finais. Para variar, a bola tá aqui no campo defensivo, trabalhando o Alan Dias, a equipe do Brasil de Pelotas, ele rola do lado, recebe Arthur Henrique, já toca no lado direito com o Oliveira, vem a marcação em cima dele, é do Alan Vitor, ele devolve a bola com o Arthur Henrique, vem buscar aqui a bola agora o Gabriel Terra, quem sabe arma uma jogada para a equipe do Brasil de Pelotas, mas a equipe do Guarani certinho na marcação ali o Andrigo, o Lucão do break, toca a bola com o Wesley devolve a bola com o Gabriel Terra, sai jogando lá do lado direito com o Arthur Henrique, ainda no campo defensivo, ele toca a bola lá na frente, está buscando o Júnior Viçosa, tira de qualquer maneira, Ronaldo Alves de perna esquerda, põe a bola para fora, sem brincadeira nenhuma, já cobrado pelo Oliveira toca a bola com o jogador com o Wesley devolve com o Alan Dias sai jogando desse lado aqui com o João Siqueira faz o break, parou, olhou, devolve a bola com o Alan Dias com o Gabriel Terra, vem descendo a equipe do Brasil de Pelotas de perna esquerda, faz o lançamento lá pro Oliveira, recebeu, chega ali de qualquer maneira o Alan Vitor, mas perdeu a bola, levou melhor agora o Oliveira tentando levar pra linha de fundo, vai fazer o cruzamento, faz o cruzamento na área, sobrando ali pro jogador Renatinho inacreditável! No cruzamento do Oliveira, sozinho, entrou com toda a liberdade ali o Renatinho, número 10, de perna esquerda, meteu por cima do gol do Gabriel Mesquita. Que perigo, levou ali o Renatinho para a meta do Gabriel Mesquita, e que enfiada de bola do Oliveira, né, ô Girelli? Belíssimo cruzamento e de bate pronto de primeira, Renatinho bateu do jeito que a bola veio, sem chances para Gabriel Mesquita se vai à sua meta, viu, Anderson Luiz? Por pouco e muito pouco, o Chavante não empata, hein? Quase que empata o Brasil de Pelotas lá, vem nesse equipe do Guarani com o Bruno Silva, toca a bola com o Andrigo, já correu ali também o Bruno Sávio, vem correndo o Diogo Matheus, tentou enfiada de bola ali por Diogo Matheus, chegando o Alan Dias, tirando em lateral no campo de ataque para a equipe do Guarani fazer a cobrança, e vai vir substituição ali na equipe do Brasil de Pelotas, viu, Girelli? Eu vou adiantando aqui para você, vai entrar o número 16 no lugar do João Siqueira, o número 16 no lugar do João Siqueira. Sabe quem é? Não. Kevin Kesley. É o Kevin. E o número 22 no lugar do Oliveira. Vidal.
Então vamos lá. Kevin, número 16. E Vidal, 22. Vidal, 22. Vidal, 22. Tá aí, Kevin e Vidal. Kevin Kesley, eu não sei. Vou ver Kevin, viu, Girelli? Mais fácil, né, Anderson? Ah, bem mais fácil, né? Você é esperto, hein? Trabalhando a equipe do Brasil de Pelotas, primeira participação ali do Vidal, pelo lado direito, recua a bola com o Arthur Henrique, já toca ali com o Gabriel Terra, abriu desse lado esquerdo aqui o Alan Dias, já recebe a bola, partindo para o campo de ataque, ultrapassa ali aqui em vídeo gramado o zagueirão, tem o Kevin do seu lado, já recebe o Kevin, quase que escorregou o Kevin, recua a bola com o Gabriel Terra, achou ali o Wesley do lado, bem no círculo central, toca a bola com o Arthur Henrique, ele devolve a bola com o Gabriel Terra, tentando buscar ali, tentando sair jogando o meia, o Gabriel Terra ali, de qualquer maneira, a equipe do Brasil de Pelotas. Olha o Jarro, pra cima do Bidu, levou melhor, vai, chega na linha de fundo, fez o cruzamento, tira Ronaldo Alves, a bola sobrando com o jogador que é o Vidal, o Vidal faz um recuo com o Wesley parou, a marcação em cima dele do Andrigo, recua um pouquinho com o Arthur Henrique, tem o Alan Dias do seu lado do círculo central, ou ele prefere jogar ali com o Gabriel Terra, do lado direito, vem descendo com o Wesley, a marcação do Bruno Silva em cima dele, o Wesley levou, tocou a bola muito forte ali, tentou dar uma migué, mas o juiz estava bem em cima, marcou lateral para a equipe do Guarani no campo defensivo. Jogados 21 minutos e meio, segundo tempo de jogo, placar, continua Guarani 1, Bruno Sávio de pênalti. O Brasil até então não tem nada. Você está ouvindo Jornada Esportiva dos Amigos. Ah, eu também adoro demais estar fazendo essa jornada esportiva com você nos acompanhando, você que com certeza é amigo da Web Rádio Grigo, afinal de contas a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Trabalhando no círculo central, Arthur Henrique faz o cruzamento aqui pro lado esquerdo, buscando o Júnior Viçosa, a bola passou, sobrando com o Kevin, a bola saiu, na realidade o Bandeira estava marcando impedimento, ali era impedimento do Neto, o Neto tá meio sumidão, hein, o número 13 da equipe do Brasil de Pelotas, né, ô Girelli? Tá muito sumido e já vinha assinalado, viu, Anderson? Sim, tá complicado o ataque ali da equipe do Brasil de Pelotas. O Guarani precisa então de mais 2 gols para momentaneamente entrar então para o G4, então, né, ô Girelli? A informação dada aí pelo Beto Teixeira, o Beto que está sempre ligadão aqui na nossa jornada. Sempre auxiliando a nós, né, Anderson? Um abraço pro Beto aí, viu? O Beto Teixeira, tá contente o Ricardo Mendonça, tá contente com o Bugrão, Paulo Marques, Fred Pimenta, e vai vir substituição no Guarani, viu, Girelli? Tá saindo número 99, o Lucão do Break, entrando o número 17, o Pablo. Vamos lá. Isso, entra número 17, Pablo. O número 71 é o Maxwell, é isso? 71 é o estreante Maxwell, Anderson Luiz. 71 Maxwell, que veio do esporte. Do Alan Vitor, então, número 71. Vai trocar o jogador. Aí tá a substituição na equipe do Guarani. Aí então, saindo então o Alan Vitor, entrou o Maxwell e saiu o Lucão do Break, entrou o Pablo. Ele vai colocar o Maxwell lá na frente, né, o Girelli? Lá vem descendo a equipe do Guarani, trabalhando pelo lado esquerdo já, o lado direito com o Pablo. Rola a bola com o Bruno Sávio, levou a melhor ali. O Neto tentou, ficou sentindo ali